A história começa com o Orhan parado dentro de um túnel abandonado. Enquanto ele se mantém ali alerta, cauteloso, ele só fica de guarda enquanto alguns ratos demoníacos de repente avançam direto na sua direção. Depois de cortá-los com muita facilidade, usando golpes rápidos e bem precisos, o nosso querido aí, ele percebe que ele não tá tão fora de forma assim quanto ele imaginava. E isso dá um pouquinho de esperança pro cara. Então ele começa a pensar que talvez ainda tenha alguma chance real dele se tornar um espadachim. Afinal de contas, né, ele pode lutar. Então, assim, pouco tempo depois, o grupo de goblins aparece diante dele. E dessa vez o Orhan decide que, em vez de depender só da sua espada, ele vai testar a sua magia de suporte. Ele lança um feitiço de suporte em si mesmo e o seu corpo se torna mais forte, enquanto uma aura verde escura envolve todo o seu corpo. A magia de suporte é conhecida por aumentar o poder físico ou aprimoramento de equipamentos também. E uma grande vantagem desse tipo de magia é que o conjurador não precisa usar ela só nos seus aliados, ele também pode aplicar em si mesmo sempre que necessário. Com a sua força agora aumentada, Torran ele derrota os goblins com muita facilidade, sem grandes dificuldades, né? Enfim, esse tipo de feitiço é algo que todo grupo precisa para sobreviver de batalhas difíceis. Só que o Orhan admite que a magia de suporte tem uma fraqueza clara, cara. Ele tem feitiços ali que não duram para sempre. O tempo que eles permanecem ativos depende muito da resistência mágica do conjurador. No caso do nosso prota aí, o efeito dura, sei lá, 3 minutos mais ou menos. Por causa desse limite, o Orhan ele precisa sempre controlar o tempo mentalmente, e ele deve relançar o feitiço no exato momento em que ele acaba, porque se ele acabar no meio de uma luta, a situação pode se tornar extremamente perigosa para ele. Ele lança então outra rodada de magia de suporte e usa o reforço para derrotar a última onda de goblins, com movimentos simples e controlados. Apesar da sua habilidade impressionante com as espadas e do uso cuidadoso da magia, o líder do grupo, Oliver, ele ainda decide expulsá-lo da equipe, e o Orhan fica completamente atônito e não consegue acreditar que ele está ouvindo aquele negócio. Ele pensa que isso deve ser algum tipo de piada cruel, especialmente porque ele e Oliver são amigos próximos desde a infância. Oliver então fala com sinceridade e diz a Orhan que eles realmente foram melhores amigos por muitos anos. Justamente por causa dessa amizade, Oliver explica que deu a Orhan muitas chances de melhorar, só que nenhum progresso real foi alcançado, e o Oliver afirma que o Orhan simplesmente não conseguia mais acompanhar o resto do grupo. Os outros membros do grupo, Anali e Derek, estavam ali intervindo, né, dizendo que o Oliver tinha que parar de ser tão gentil assim. Eles dizem diretamente a Orhan que ele estava sendo expulso porque não era forte o suficiente. Orhan ficou paralisado, né, em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. Esse grupo foi criado por ele e por Oliver há 8 anos atrás. Ele cresceu de forma incrivelmente poderosa e alcançou o seu alto rank ali em só alguns anos. E eles foram o primeiro grupo a chegar no 94º andar do Grande Calabouço do Sul. Essa conquista se tornou famosa entre os civis, que passaram a chamar eles de grupo do herói. E cara, o Oliver admitiu que a magia de suporte do Orhan não era ruim. Só que durante a última incursão, eles viram o poder dos encantadores de outros grupos. E comparando ali com a diferença, perceberam quão fraca a magia de suporte do Orhan realmente era em comparação com a dos outros. E o Orhan lembrou a eles que, afinal de contas, ele é um espadachim. Ele nunca foi feito para se concentrar em magia de suporte. Desde o início era assim. Eles então perdeu a paciência com o Orhan, mandando ele calar a boca, admitindo a verdade, que ele só mudou de função porque Oliver sempre foi o melhor de espada do que ele. Orhan diz que isso não é verdade. Ele explica ao grupo que precisa desesperadamente de um encantador, então ele assumiu esse papel, já que era quem tinha mais talento para fazer isso. Ele chegou até a criar sua própria magia para poder cobrir suas fraquezas. Mais do que qualquer outra coisa, isso provavelmente foi o motivo pelo qual eles conseguiram sobreviver, até mesmo nos andares mais profundos do calabouço. Oliver diz a Orhan que não tem motivo para discutir, porque eles já encontraram um substituto. Os olhos de Orhan se arregalam, em choque ouvindo isso, e ele pergunta se é assim que pretendem tratar ele depois de todo o tempo que passaram juntos. Aos poucos, Orhan percebe que Oliver está certo. Realmente não tem mais sentido em discutir. Então ele vai lá, se apega ao pouco orgulho que ele ainda tinha, né, o que restava dele, e simplesmente foi embora. Enquanto ele se afasta, Anali fala algumas atrocidades. Aquilo que as pessoas chamam de pau pra toda obra era o que ele era, né? Alguém que conseguiu fazer quase tudo, mas nunca era realmente excelente em nada. Orhan se lembra dessas palavras enquanto está no túnel e ainda acredita que é adaptável o suficiente para se tornar tanto um espadachim quanto um encantador. E quando ele finalmente conseguir isso, ninguém jamais vai ter coragem de chamar ele de pau pra toda obra de novo. Depois disso, Orhan decide encerrar o dia e voltar para casa. De repente, um grupo de aventureiros sai correndo da entrada da masmorra, apavorado ali e sem fôlego. O Orhan, ele não se importa com qualquer problema que eles estejam enfrentando e começa a se afastar. Só que ele acaba ouvindo a conversa deles sobre como foram emboscados por uma horda de orcs e não tiveram outra chance, eles não tinham outra escolha a não ser deixar todo mundo para trás. E inclusive a garota nova que estava com eles, que já tinha se juntado ao grupo mais cedo naquele dia. Ouvindo isso, o Orhan parou de repente. Ele sabe que não deveria se envolver nisso,
mas mesmo assim ele não consegue ignorar a situação. Ele cerra o punho, fica frustrado porque ele sabe exatamente o quão doloroso é ser abandonado pelo próprio grupo. Os aventureiros tentam justificar a decisão de ter deixado a garota para trás, mas é nesse momento que o Orhan se manifesta e diz que pessoas como eles são ainda mais ruins e irritam demais ele. Os aventureiros, eles tentam explicar que mesmo que eles tivessem ficado, tentado salvar a garota, isso não teria mudado o resultado. O líder do grupo ficou muito furioso pelo desconhecido estar questionando o seu julgamento e acabou dando um soco no Orhan. O Orhan bloqueou o ataque com muita facilidade e contra-atacou, arremessando o líder com força no chão. Depois ele pergunta onde que eles deixaram a garota. E enquanto isso, dentro da masmorra, a garota estava lá, sendo pressionada contra a parede enquanto os orcs lentamente cercavam ela. Ela ergueu uma barreira para poder conter eles por enquanto, mas depois que os orcs atacarem várias e várias vezes, a barreira finalmente se despedaçou. Sem ideias e sem saber para onde correr, ela desiste e só aceita o próprio destino. De repente, uma rajada de vento poderosa começa a encher a sala, e o Orhan surge bem na frente dela. Ele usa imediatamente a sua magia de suporte, salta para lutar contra os orcs, conseguindo cortar vários deles. A garota observa em choque, vendo ele lutar com uma espada, achando que a sua magia de suporte estava sendo usada ao mesmo tempo, e perguntando se ele é um espadachim ou um encantador. E o Orhan continua batendo os orcs, deixando a garota completamente sem entender, atônita ali, porque, cara, ela nunca tinha visto alguém lutar daquela forma antes. Logo, o Orhan percebe que tem muitos orcs ali e entende que um grupo de baixo nível escolheria fugir. Por que todos fugiram agora? Ainda assim, ele estava confiante de que eles não seriam um problema para ele. Usando sua espada encantada, ele elimina ali os restantes dos orcs em um único rápido movimento. Quando a luta termina, Orhan se aproxima da garota, pergunta se está tudo bem, e a garota desaba no chão e começa a chorar. Depois de ter chegado tão perto da morte, alguns minutos depois, eles acabam saindo da caverna próxima e, já do lado de fora, o Orhan, ele se despede e começa a ir embora. A garota rapidamente chama ele de volta e diz que quer agradecer ele de forma mais adequada, né? Ela se apresenta como Sofia e se oferece para pagar o jantar para o Orhan como forma de agradecimento por ter salvo a sua vida. O Orhan recusa no início, dizendo que ele não salvou em troca de reconhecimento. A Sofia, então, faz um olhar pidão para ele, né? Aquele olharzinho, e o Orhan se vê incapaz de dizer não. Assim, ele concorda em jantar com ela. Antes de partirem, o Orhan olha o manto dela e percebe o brasão, que parece estranhamente familiar para ele, mesmo que ele não consiga se lembrar de onde que ele já viu, né? Mais tarde, naquela noite, eles chegam no restaurante local e a Sofia conta que aquele é o seu lugar favorito para comer. Não é muito caro, mas a comida lá é realmente boa. Quando o Orhan vê o logotipo de uma das placas ali, ele de repente, naquele momento, se lembra de onde ele já tinha visto aquele brasão antes. Ele pertence a uma das lojas do Coelho. Pelo brasão no seu manto, Orhan deduziu que Sofia era membro do Conselho Prateados do Céu Noturno, uma das maiores guildas do reino de Norrten, tá ligado? E eles entram no restaurante onde Sofia encontra a sua irmã, Selma. Sofia pergunta o que ela tá fazendo ali e Selma responde casualmente que tinha uma reunião nas proximidades, decidiu passar ali para comer alguma coisa. Selma, percebendo que Sofia estava acompanhada de um homem, imediatamente disse que ainda é cedo demais para ela ter um namorado. Acontece que Orhan e Selma já se conheceram ali e compartilharam um certo passado, o que surpreende Sofia. Selma, então, é revelada como integrante do grupo de Rank S, o grupo mais forte dentro dos Coelhos Prateados, além de ser a encantadora mais poderosa do continente. Foi ela quem tornou os encantadores famosos e que teve também a ideia ali de dar papéis diferentes aos membros do grupo. Papéis como atacantes, responsáveis por derrotar inimigos, defensores, encarregados de bloquear os ataques, os suportes, né, que ajudam na retaguarda, e o conceito de dividir o grupo em 3 funções foi literalmente ali dela. A sua influência era tão grande que mudou completamente a forma como os aventureiros se preparam para entrar nas masmorras. Essa ideia também foi o motivo pelo qual o Orhan decidiu se tornar um encantador para o seu antigo grupo. E foi depois de ver as incríveis habilidades de encantamento de Selma, durante uma incursão ali no mês passado, que Oliver e os outros decidiram afastar o Orhan. Orhan então olhou para Selma e não conseguia entender o porquê que ela tá ali lançando um olhar tão hostil. De repente, Selma acusou ele de tentar se aproximar da sua irmã de 14 anos. E o Orhan começou a explicar que tudo que ele estava planejando era jantar com Sofia e que as intenções dele eram completamente puras. Selma se ofendeu, né, com essa explicação, também presumindo que Orhan estava dizendo que Sofia não era bom o suficiente para ele. Então a Sofia intervém, dizendo a Selma para ela parar de gritar com um homem que acabou de salvar sua vida. Selma fica confuso com isso no início, mas depois de alguns segundos ela entende o que isso significa. Sofia entrou na masmorra completamente sozinha. Sofia se desculpou por ter feito isso e diz que se sente muito mal por isso. Ouvindo essas coisas todas, Orhan entende que Sofia estava explorando a masmorra sem o seu clã o tempo todo, e vendo que Sofia não estava ferida, Selma decide que não tem mais motivos para repreendê-la. Ela agradece ao Orhan por ter salvo a vida da sua irmã e se desculpa por ter sido tão rude antes. Depois disso tudo aí, os 3 se sentam para jantar e conversar. Sofia ainda não entende como Orhan e Selma se conhecem, então ele explica que se encontraram durante uma incursão no mês passado.
Na época, os dois eram encantadores e foram designados para a mesma unidade. Como Selma tinha uma classificação mais alta, ela estava no comando e Johan apoiou ela durante a missão, tranquilamente. Selma se surpreendeu ao saber que Sofia não conhecia Johan, já que ele era membro do infame grupo dos heróis. Sofia ficou boquiaberta ouvindo isso e imediatamente começou a tratar Johan de uma forma muito mais formal, e o Johan explicou que ele não faz mais parte do grupo dos heróis porque eles seguiram caminhos diferentes. Selma ficou chocada ao saber que o grupo de herói dispensou um encantador tão talentoso. Então ela pergunta a Orhan se isso significa que ele está livre agora. Orhan presume que ela vai convidar ele para poder entrar nos Coelhos Prateados, e antes que ela terminasse a frase, ele recusa, dizendo que não pretende se juntar a nenhum grupo tão cedo. Selma diz que ele entendeu errado, porque ela não estava tentando recrutar ele. Em vez disso, ela queria que o Orhan atuasse como um dos tutores de uma expedição de treinamento, né, que aconteceria no dia seguinte. O papel dele seria literalmente ajudar a treinar o grupo de novos recrutas. O plano é que os aventureiros de rank A ou superiores guiem os novatos e que eles passarão os próximos 3 dias descendo 50 andares da Grande Masmorra do Sul. O Orhan acha isso muito surpreendente, já que até mesmo aventureiros de elite normalmente levam 6 meses a 1 ano, talvez, para alcançar essa profundidade. Selma admite que seria difícil, mas diz que não vai ser impossível, né, se eles conseguirem uma rota mais curta. Além disso, os patrocinadores do clã estão pressionando fortemente para que isso aconteça. Orhan percebe que o plano é perigoso o suficiente para que eles pudessem ter recusado os patrocinadores se eles quisessem, então ele suspeita que tem algum outro motivo. Depois de pensar por um momento, ele acaba entendendo imediatamente. Se os novos recrutas, que sequer conseguiriam derrotar um chefe de andar, forem autorizados a alcançar andares mais profundos, todo o clã vai ficar muito mais forte. Selma se surpreende por ele ter percebido isso de uma forma tão simples, com tão poucas informações, e percebe que ele é muito mais perspicaz do que ela imaginava. Numa dungeon, os aventureiros eles precisam derrotar o chefe de andar, que aparece a cada 10 andares, para poder continuar descendo. É normal que novos recrutas se machuquem ou até morram durante essa batalha. Só que, se um tutor derrotar o chefe de andar em vez deles, tudo o que os recrutas precisam fazer é se registrar no cristal daquele andar e seguir em frente. Por causa disso, o clã vai precisar do maior número possível de tutores fortes, e é por isso que eles querem que o Orhan se junte a eles. Selma então segura gentilmente as mãos de Orhan e diz que realmente o respeita, e que é justamente por isso que quer que ele faça parte da sua missão. Ouvindo isso, o Orhan ignora a memória dolorosa dele ter sido expulso do grupo do herói, porque a sua magia de suporte era inferior à de Selma. Só que, só de pensar nisso daí, cara, ele percebe que se ele voltar a ser o encantador, com certeza ele vai se arrepender. Então ele puxa as mãos para trás e diz a Selma que ele não pode ir, porque ele já tem outros planos. Sofia então faz novamente aqueles olhos de filhote de cachorro ali e implora para que ele vá com elas, e o Orhan não consegue resistir, acaba cedendo. Só que ele diz a Selma que ele mudou para a classe de espadachim. Se for para se juntar a eles, será como espadachim e não como encantador. A Selma fica surpresa com isso, mas decide que não importa, né? Isso não importa tanto assim. Se algo der errado, ela presume que ele sempre pode voltar a usar encantamentos. E depois, ela diz que ele realmente, se for participar, deve estar na sede do Coelho Prateado na manhã seguinte. Mais tarde naquela noite, Orhan visita a sua loja favorita. O dono já está prestes a fechar, mas mesmo assim ele deixa ele entrar para tomar uma bebidinha, né? O velho se senta com ele, agradece por ter divulgado a sua loja desde que se tornou um aventureiro famoso, e graças a isso os negócios têm ido muito bem. O Orhan fica envergonhado, falando pro velho que ele não faz mais parte do grupo do herói. Mesmo assim, o dono agradece por tudo que ele já fez. O Orhan se surpreende por estar sendo agradecido, né? Apesar de ter sido deixado de lado pelo seu antigo grupo. E o velho diz que ele sente que Johan ainda vai receber muitos agradecimentos no futuro. Ele também afirma que vai sair do grupo do herói, e isso pode acabar sendo uma bênção para Johan, talvez algo que ele ainda não consiga enxergar, aconselhando ele a seguir o seu coração e fazer o que ele acha certo, prometendo que não importa o que aconteça, sempre vai apoiá-lo. Os olhos de Johan se enchem de lágrimas ouvindo essas palavras, e ele agradece sinceramente a esse velho. Ao entrar na mansão, o chefe dos Coelhos Prateados, Present Briars, dá a ele as boas-vindas e comenta que já ouviu muito sobre ele. Pede que não fique tão tenso, porque soube que ele deixou o grupo do herói e acha desnecessário investigar o que um outro pensa. Oran, de alguma forma, ele concorda, né? E diz que gostaria que ele contasse um pouquinho mais, né, sobre a exploração instrutiva e tudo mais. E Selma se encarrega de explicar que, como já tinha mencionado antes, eles vão do andar 1 até o andar 51 da Grande Masmorra. No primeiro dia, eles planejam chegar até o andar 21, no segundo até o 36 e no terceiro alcançar o 51. Nesse momento é mostrado ali um flashback em que a Selma informa Vincent de que o Warren, ele de alguma forma já tinha deixado o grupo do herói, não sabiam-se como, e Vincent entende que aquele grupo perdeu um recurso extremamente valioso. Ele tem consciência de que eles não vão contar com a mesma força sem ele. Selma reconhece isso porque a magia de suporte do Warren levou eles a um nível tão alto, no qual eles não teriam chegado sozinhos. Embora sua magia de suporte seja de fato inferior da média, em termos de velocidade, não tem quem se iguale a ele.
Comparado a ela, ele é 3 ou 4 vezes mais rápido, podemos dizer assim, e além disso domina vários feitiços originais. Ele analisa e antecipa todas as situações possíveis, utilizando seus feitiços no momento certo, cumprindo todas as habilidades necessárias para um encantador. Agora que ele não faz parte mais do grupo do herói, os coelhos prateados retornarão ao topo. Às vezes é até difícil acreditar que tenham se desfeito de um recurso tão importante como Auron, mas a realidade é que encantadores nunca são devidamente valorizados. E embora a Selma consiga chamar a atenção do público, ela acaba sendo superestimada, né, de alguma forma, enquanto pessoas verdadeiramente fortes como Warren passam despercebidas. De volta ao presente, Selma explica que participariam 10 grupos de novatos junto com 5 líderes, incluindo ela e Warren. Embora tudo esteja muito bem organizado, Warren não entende por que leva apenas 5 líderes específicos, já que o normal seria reduzir os riscos levando vários grupos de rank A. Selma responde que, embora o objetivo seja levar os novatos até o andar 51, passar por algumas dificuldades ajudariam eles a crescer, e não tem uma melhor oportunidade do que essa. Só que Oran sabe que essa é apenas a justificativa oficial que eles estavam excessivamente preocupados em fazer com que todas as confusões dessem certo. Ele sente que deve ter outro motivo, mas duvida que contem algo para uma pessoa externa como ele, né? Por isso ele decide não se envolver mais do que o necessário e aceita colaborar. Rising de alguma forma agradece ali e entrega adiantadas 2 moedas de ouro, avisando que as outras 10 serão pagas quando a missão for concluída com sucesso. Oran responde que tá tudo bem, porque para ele esse dinheiro já seria suficiente para viver um ano inteiro sem preocupações. Selma acrescenta que fazem isso também porque valorizam muito, né, ele e esperam que possam contar com eles para garantir tudo certinho no dia seguinte. Oran decide dar o seu melhor e no dia seguinte a excursão tem início. Do lado de fora da masmorra, Oran observa um grupo de novatos e depois Sophia e Selma se aproximam dele. Ele percebe que Sophia estava usando um traje diferente e ele comenta que estava muito bonita, o que faz corar e agradece. Enquanto Selma grita nos céus ali perguntando se Oran tá acostumado a flertar com mulheres de alguma forma, tá? Ele responde que não tem namorada nem nada do tipo. Ele só conviveu com as garotas no grupo do herói e estava acostumado a falar com as mulheres. Selma entende e se lembra de que antes todos viviam na mesma mansão. Sofia pergunta onde ele está morando agora e Warren conta que está ficando em uma estalagem, embora pretenda procurar uma nova casa em breve. Selma fica meio paranoica e pergunta à irmã por que quer saber disso, questionando se pretende visitar ele. E a Sofia pede para que ela pare de ser idiota e tenta agir com mais naturalidade, perguntando a Warren por que ele está tão distante dos novatos. Ele responde que, por ser um cara externo, né, talvez sua aproximação deixe eles ainda mais nervosos. E Selma concorda, pede que ele ajude a deixá-los mais relaxados e ela pede a Sofia para que reúna com o resto do grupo, enquanto ela e Warren vão falar com os líderes. Selma informa aos líderes de que Warren é alguém impressionante, mas ele pede para que ela não coloque muita expectativa nele, né? Depois, ele se apresenta ali aos líderes, Bernard, o defensor, Anten, também defensor, Kate, curandeira, e Warren será o atacante. Selma, suporte disso tudo. Ou seja, formaram um time bastante equilibrado nesse momento. Mesmo assim, o Warren ele se pergunta se ele teria procurado outro atacante caso ele não tivesse aceitado. E tem algo nesse plano que não agrada a ele. Selma percebe que ele estava meio pensativo e se lembra de que o Vincent tinha dito que entendia a preocupação, né, depois de perder alguém tão poderoso. Mas o Warren, ele é um encantador, assim como ela, e não pode permitir que vá em primeiro do grupo. Selma sente que não avançaram nada desde o ano passado e que se eles continuarem estagnados, não vão conseguir recuperar o que perderam. Por isso, recorreu ao Warren. Só que ele se ofereceu para atuar como espadachim. E aí, ela espera que ele consiga desempenhar bem esse papel. Depois disso, eles vão cumprimentar os novatos para tentar aliviar um pouco a tensão, e a grandiosa ideia da Selma é apresentar o Warren como um explorador, né, que alcançou o andar 94, em um nível em que nem mesmo os coelhos prateados conseguiram atingir. Os novatos rapidamente começam a conversar ali entre si, enquanto Selma avisa eles de que não é nada mais, nada menos do que o antigo membro do grupo dos heróis, e portanto quem sabe mais sobre a grande masmorra entre todos eles é o garoto, e os novatos se surpreendem descobrindo quem ele é. Com essa apresentação, Selma consegue levantar o ânimo de todos. Ela avisa para se prepararem, para estarem prontos no momento de partida, e então Warren lhe pergunta por que diabos fez aquilo. Ela responde que a sua tarefa é relaxar os novatos. Ele entende perfeitamente isso tudo, embora espere que usar a fama dos heróis não o coloque em problemas, né, no final das contas. Selma avisa que ele vai ficar encarregado do grupo 10, os novatos mais promissores, já que com ele, no grupo, né, eles vão conseguir aprimorar bastante as suas habilidades e o trabalho em equipe, e assim vão poder chegar facilmente nos andares intermediários. Só que Warren duvida que seja uma boa ideia deixar um grupo tão promissor nas mãos de um estranho.
Algum tempo depois, ele se apresenta ao grupo 10, onde está Sofia, ou seja, ela estava usando como guarda-costas para sua irmã. Ah, tá. E o Warren acaba perguntando aos jovens se não estava faltando um integrante, mas eles informam que são todos. Ele acha isso um pouco estranho, porque é muito perigoso um grupo que não está muito equilibrado, especialmente quando eles são novatos. Porém, o loiro explica que eles são apenas três porque os outros não conseguem acompanhar o ritmo deles. Warren pensa que se já é assim nessa idade, eles não conseguem imaginar como vai ser no futuro e ele pede para que se apresentem. O primeiro loiro é Logan Hayward, o líder do grupo 10, um encantador que um dia pretende superar a própria Selma. O segundo a se apresentar é Caroline Inglow, que é uma defensora, e o Warren pergunta onde está a armadura dela, mas a Caroline acaba informando que é uma defensora que não precisa de armadura nem de escudo. Warren entende que essa garota ela desvia em vez de bloquear, mas para conseguir isso é necessária uma velocidade absurda e muita experiência. Ele pergunta se ninguém do clã se opôs e Logan responde que sim, que se opuseram, mas ela ignorou. Caroline, ela responde que ele também não costuma dar ouvidos ali. E Warren percebe que foi colocado no grupo dos problemáticos, cara. Por fim, apresenta-se Sofia, a atacante da retaguarda, como a única normal da equipe. Isso tranquilizou Warren, né? Embora a missão vá ser bastante difícil, finalmente a exploração começa. Enquanto avançam, Caroline pergunta por que alguém do grupo do herói está participando, já que, até onde se sabe, os seus clãs se consideram rivais. Ele pergunta se ela não ouviu Selma apresentá-lo como um antigo membro, ou seja, alguém que deixou o grupo. Caroline pergunta por que ele faria algo assim, sentindo que foi um desperdício. E Warren lamenta ter que lidar com uma garota tão fofoqueira. Ela é pequena, muito honesta, mas bastante intensa. Ela continua insistindo e Warren responde que isso não é nada da conta dela, tá? Caroline diz que ele é um sujeito bem mal educado e comenta que a Sofia já tinha dito que alguém incrível se juntaria à exploração e pelo visto estava certa. Ela pergunta a Sofia se era dele que estava falando e Sofia, um pouco envergonhada, responde que sim, contando que foi ele que salvou a sua vida há alguns dias e que é alguém bastante impressionante. Caroline responde que, sendo assim, não tem como que se preocupar e continua avançando. Enquanto isso, o Warren percebe que Caroline estava puxando conversa para tranquilizar Sofia, então talvez ela seja mais atenciosa do que aparenta. Só que a gente vê que atrás deles tem uma alcateia de lobos que rapidamente ataca eles, mas o Warren ativa uma armadilha que se livra deles com muita facilidade. Com essas armadilhas, poderão lidar com os monstros da retaguarda sem precisar se atrasar. Afinal, eles têm pouco tempo e não podem demorar, né, com as batalhas inúteis. Assim, eles continuam avançando até chegar no piso 10. E pelo que viu todos os novatos em combate, não teriam nenhum problema com o restante da exploração. Caroline tem uma velocidade digna de uma defensora que esquiva, mas possui dois grandes defeitos. O primeiro é que ela parte para o ataque assim que vê um monstro. Sendo uma defensora, tudo bem se aproximar, mas quando vê dessa forma, dá até medo, né? O segundo defeito é que as suas armas são, na verdade, duas adagas que combinam com o seu estilo. Só que esse grupo precisa de mais poder destrutivo. No início, Warren pensou que Logan fosse apenas um garoto arrogante, mas ele acabou se mostrando bastante talentoso. Ainda assim, lhe falta dar ordens de maneira correta, né? E para um encantador, isso é essencial. Enquanto isso, Sofia não está no mesmo nível dos outros dois, mas já é mais forte do que um novato comum. Ela é um pouco passiva, mas vai melhorando à medida que ganha confiança com seus companheiros das masmorras, e não possui as fraquezas típicas de um novato. Algum tempo depois, ao chegar ao chefe do piso 20, os líderes derrotam facilmente e Selma avisa os novatos que, ao chegarem no piso 21, devem registrá-lo com seus cartões do Grêmio e ali eles terminariam a excursão daquele dia. Depois de registrar-se nesse piso, os jovens saem da masmorra e Oren conta para Selma que o grupo 10 é bastante promissor, mas praticamente, tipo assim, eles não trabalham juntos, principalmente porque ele se preocupa bastante com Caroline. Selma ri e comenta que mesmo assim ela melhorou bastante, o que deixa Oren ainda mais preocupado, levando ele a perguntar como que aquela garota era antes. Depois disso, eles se despedem. No dia seguinte, ao ver a notícia, ele fica horrorizado, né, percebendo o afastamento do encantador do grupo, do herói, né, que se tornou público. Ou seja, agora todos sabem sobre a sua expulsão do grupo. Ele já suspeita que isso aconteceria, embora tivesse gostado do que estivesse esperando ele, né, até o fim da exploração instrutiva ali. Ele espera que os novatos não tenham lido o artigo, mas se algum deles fizer isso, provavelmente sua opinião sobre ele vai mudar. Decidindo não pensar demais no assunto, ele segue para o ponto de encontro. No entanto, enquanto ele caminha, de repente Luna o chama. Ele se lembra de que no grupo do herói, à medida que os outros membros se tornavam frios com ele, Luna era a única que continuava tratando ele de uma forma como sempre tratava. No momento da expulsão, ela estava na sua vila e talvez se tivesse estado presente as coisas tivessem terminado de outra maneira. Ele pergunta se ela precisa de algo e Luna questiona, né, que não poderia voltar para o grupo porque eles precisam da sua força. Ele já imaginava que diria algo assim, já que sempre teve uma autoestima muito boa, né?
mas pergunta se ela está falando em nome de todo o grupo, porque depois de ver o artigo daquele dia, ele duvida muito que seja esse o caso. Luna nem sabia da existência do artigo e deixou claro que estava perguntando apenas no seu próprio nome, mas que se ele a acompanhar, faria o possível para tentar convencê-los. Ele se surpreende ao perceber que Luna realmente quer ele de volta, mas já era tarde demais e explica que ele não pode retornar depois da publicação daquele artigo. Além disso, ele também não quer voltar. A Luna se desculpa por não ter visto o jornal daquele dia, mas lembra ele de que eles tinham feito uma promessa: conquistar juntos a grande masmorra. Irritado, ele se afasta e responde que Oliver, ela e ele tinham feito uma promessa, mas foi o próprio Oliver que expulsou ele do grupo, e essa promessa já não vai se tornar mais realidade. Depois de se desculpar com ela, ele vai embora e pensa também que queria que os três continuassem juntos. Luna lamenta a sua partida, mas ele já não tem lugar para onde retornar, e naquele dia, tudo terminou. Pouco tempo depois, enquanto Warren avança ali na direção da masmorra, ele se lembra que o artigo do jornal dizia que ele tinha sido expulso do grupo do herói por falta de habilidade. Ele já sabia que algo assim aconteceria, mas ocorreu num momento bem ruim. E ele acaba duvidando que muitos continuam confiando nele depois de ler aquela matéria. Agora vemos os aventureiros novatos murmurando sobre o ocorrido. Warren percebe que eles estavam agindo de uma maneira muito diferente do dia anterior, embora seja normal que eles estejam desconcertados, né, digamos assim. Só que Selma corre pro lado dele e encontra ali e pede desculpas porque não estava ciente da situação. Oren, de alguma forma, pediu para que ela não se preocupasse, já que se ele se alterar, a exploração pode fracassar. Mesmo assim, Selma lamenta, porque no dia anterior tinha usado como exemplo para inspirar os novatos. Oren responde que não deve se preocupar, que na verdade ele só pediu desculpas por ter escondido isso dela e tê-la colocado nessa situação. Ele informa que apoiá-la agora nessa exploração é o principal, então ele deve manter a compostura, e o mesmo vale para o resto do grupo. Os novatos respondem que, independente do que o jornal tenha dito, é fato de que Orange chegou no andar 94 e isso por si só já é impressionante. Portanto, com ele na equipe, não tem com que se preocupar. Selma confirma, dizendo que o desempenho dele no dia anterior foi formidável e espera que seja o mesmo naquele dia. Depois disso, Warren se reúne com seu grupo, onde os garotos estavam como sempre, né? Embora o loiro estava lá um pouco desconfiado, comentando que elas já deveriam ter lido o jornal. No entanto, ambas deixam claro que não acreditam naquela notícia. Ainda assim, o loiro pergunta se aquilo é verdade, e Warren, muito tranquilo, responde que quase tudo é verdade e que realmente lhe falta mais habilidade. Nesse momento, Sophie os interrompe, dizendo que sabe perfeitamente quem ele é e sabe que ele é alguém forte, porque ele sozinho deu conta do grupo de orcs, e a força certamente não falta para ele. Oron agradece pela confiança e avisa que ter um nível suficiente para levar eles até o andar 51 já é uma coisa boa. Embora já não pertença mais ao grupo do herói, ele jura pelo seu nome que vai proteger eles como explorador. Pouco tempo depois, enquanto avançavam pela masmorra, Oren pensa que dessa vez os novatos não vão receber instruções até chegarem no andar 35, então eles vão ter que se virar por conta própria. Ainda assim, o grupo avança com facilidade, passando de andar em andar sem muitas dificuldades. Oren parabeniza as garotas pelo excelente trabalho e se sente muito aliviado em ver que elas ainda confiam nele, porém parece que o mesmo não acontece com o loiro. Mais tarde, ao chegarem no 31º andar, Oren sente que já era hora de dar as instruções, né, mantendo a atenção de todo mundo. Ele rapidamente os detém, avisando para poder detectar monstros à frente. Caroline fica responsável por atrair eles, enquanto Sofia deve atacar os orcs. Oren tenta dar instruções a Logan, mas ele age por conta própria, pensando que Oren apenas está repetindo instruções de um manual, algo esperado para alguém do seu nível. Ele acredita que Caroline, com os seus buffs, não teria problemas, porém, quando observa Sofia, percebe que ela estava aterrorizada, se lembrando de que já tinha sido atacada anteriormente por um grupo de orcs e que, de alguma forma, isso causou um trauma nela. Ao ver o Warren parado, Logan se pergunta por que diabos ele não se move para ajudar ela, e conclui que tinha razão em não confiar nele. Mal posso esperar para que eles calem a boca desse desgraçado, né? No final das contas. E nesse exato momento, Warren sussurra a redução de agilidade, diminuindo os movimentos do orc. Em seguida, se aproxima de Sofia e pede que ela se acalme, lembrando que, dessa vez, ela não está sozinha, que o melhor é manter a calma e dar o seu melhor. As suas palavras tranquilizam Sofia, que se concentra bastante e lança uma magia avançada de uma lança de fogo, surpreendendo todos, pulverizando o orc. Caroline começa a gritar, dizendo que, pô, ela é incrível, enquanto Warren a parabeniza também. Logan percebe que Warren usou o debuff no orc, enquanto Sophie utilizou a magia avançada e passou a questionar por quê. Então Warren foi expulso do grupo do herói. Mais tarde, eles chegaram ao 35º andar. Eles enfrentaram uma tarântula da morte e Logan entrou em pânico, acreditando que jamais conseguiria derrotar ela com seu nível atual. Só que Warren, ele ordenou que ele aumentasse a agilidade e resistência de Caroline e também aumentasse a magia de Sofia. Caroline saltou para o ataque, mas Logan tenta detê-la achando que estava cometendo uma loucura e Warren o impede, alertando de que se ele avançar, vai ficar exposto.
Em seguida, dá instruções a Caroline para poder saltar sobre a aranha, ataca suas costas e passa a provocá-la para poder chamar mais atenção. Oran avisa Logan que ele deveria cuidar da mobilidade de Caroline, o que está fazendo um excelente trabalho ao desbloquear todos os ataques da aranha. Depois, orienta a Sofia para imobilizá-la e ela, também sem perder tempo, ataca com as lâminas aéreas ali, conseguindo cortar as patas da criatura. Caroline comemora a vitória, mas Warren avisa que não é o momento e ordena que Logan aumente a sua força e a técnica de Caroline. Logan pergunta o motivo, mas Warren insiste que ele faça isso rapidamente. Assim que faz, a aranha acaba envolvendo Caroline na sua teia. Agora ela não consegue se mover e Warren avisa que deve cortar a teia com as suas adagas, porque com os buffs do Logan deveria ser possível. Caroline tenta rapidamente, mas não consegue se libertar. Logan se surpreende ao perceber que Warren ele antecipou os movimentos da aranha, razão pela qual ele deu aquelas ordens. O Warren, pô, o cara é brabo, né? Então pede para que ele volte para aumentar a magia de Sofia, porque ela está prestes a esgotar e solicita que ele ataque a aranha com uma flecha de rocha. No entanto, Caroline ainda não consegue se soltar e Warren entende que Logan atualmente só consegue manter 3 magias ao mesmo tempo. Sem mais opções, ele intervém furtivamente e aumenta o fio da adaga de Caroline, permitindo que ela se liberte daquilo tudo, enquanto a aranha é destruída pelo enorme pedaço de rocha cravado nela. Caroline salta e se alegra ao perceber que conseguiu vencer a aranha. E Warren avisa a Logan que a vitória foi possível graças à magia de suporte dele, parabenizando o cara pelo excelente trabalho. Surpreso, o Logan só agradece. E em seguida, Oron avisa que é a hora de retornar. Fora da masmorra, Selma vai lá, parabeniza os novatos, né? E recomenda que descansem bem, porque o próximo dia vão ser os últimos ali e eles precisam estar em ótimas condições. Enquanto isso, os aventureiros veteranos se aproximam de Oron e convidam ele para comer, se surpreendendo ele, percebendo que eles não estão realmente chateados, né? Ele acaba aceitando o convite e parte junto com os outros. Por outro lado, numa carruagem, Logan pede a Sofia que conte o momento em que foi salva por Oron, perguntando se ele estava sozinho naquela ocasião. E Sofia revela que ele salvou 3 vezes, numa masmorra nova que realmente estava sozinho. Surpreso, Logan pede para que ele conte tudo em detalhes. Os feitiços que ele usou, o uso da forma que ele usou, tudo que ele fez para lutar. Sofia passa a relatar tudo, né, lembrando como ele faz, incluindo como ele aprimorou a sua arma e a magia também de suporte, para poder acabar com os orcs com muita facilidade. Então, eles acabam entendendo o motivo de ter sentido que as suas adagas de repente podiam cortar mais. Sofia comenta que, embora não saiba bem os detalhes, Oran tinha lhe contado que depois que o deixou o grupo do herói, mudou seu papel para atacante de vanguarda. E isso surpreende Logan, porque ele não entende como alguém faria algo assim, já que naquele dia o Oran ele tinha atuado perfeitamente como um encantador. Logan percebe que julgou muito mal o menino e sente-se decepcionado, né, quando soube que Oran tinha sido expulso do grupo do herói, como se tivesse literalmente traído as suas expectativas. E por isso ele já estava com raiva, mas ele se lembra de que, na luta contra os orcs, Warren usou a redução de agilidade em segredo, ou seja, um debuff. E até onde ele ouviu, nem mesmo Selma costuma usar esse tipo de magia porque os seus feitiços são muito difíceis. Ainda assim, Warren parecia dominar ele com tanta naturalidade. Além disso, graças à batalha também contra a Tarântula, Logan conseguiu compreender a importância da formação do grupo, entendendo que essa é a maneira ideal de lutar. E como se não bastasse, Oron também conseguiria calcular quando os buffs de cada um dos seus companheiros vai acabar e ainda prever o último ataque do monstro. Ele é um encantador perfeito, então Logan não conseguia entender o que mudou o papel dele para atacante da vanguarda. Sofia comenta que mesmo como atacante, o Oron ele é extremamente forte, já que ele dizimou os orcs. Logan pensa então que Oron deveria ser um prodígio. Ainda assim, ele não pretende desistir e vai voltar a roubar tudo que ele puder para se tornar mais forte. Pensa que se ele tivesse ouvido melhor antes, poderia talvez ter aprendido tudo com ele. Mas enfim, criança é criança, né? Enquanto isso, do outro lado da cidade, enquanto eles estão lá no restaurante, Oron agradece aos rapazes por terem pago todo aquele banquete. Eles comentam que ele provavelmente viveu de grupo em grupo enquanto fazia parte do grupo do herói. No entanto, Warren responde que foi exatamente o contrário. Ele também fazia um trabalho administrativo, então mal tinha tempo para se divertir. Os rapazes comentaram que isso torna ainda mais cruel o artigo publicado sobre ele e que tinha necessidade de fazer algo assim. Oren diz que fica feliz em saber que eles pensam dessa forma e agradece também. Em seguida, eles perguntam se não era um encantador do grupo do herói, já que quando o conheceram, ele disse que era um atacante da vanguarda, o que despertou curiosidade sobre qual é o seu verdadeiro papel. Warren responde que atualmente ele é um espadachim, porque ele mudou a sua função quando deixou seu grupo. Mas os rapazes perguntam o motivo, se pudessem saber, né? É claro. Então, ele revela que no começo era um espadachim do grupo do herói e que sempre foi o seu maior desejo desde a infância. Conquistar, né, esses pontos ali, os postos mais fortes, um sonho realizado. Os rapazes, eles entenderam que era um sonho de criança, mas perguntaram se isso fez algo para incentivar, né, pelos pais e tudo mais. E o Warren, ele respondeu que, na verdade, a influência veio do seu avô,
Há muito tempo, um enorme monstro apareceu na sua aldeia, e o seu avô, quem era o antigo explorador, derrotou usando apenas uma espada. Desde então ele ficou fascinado. E aí todos eles ali compreendendo isso, mas ainda não entenderam o porquê, se ele tanto queria ser um espadachim, ele acabou se tornando um encantador no final das contas, não faz muito sentido. E o Warren explicou que tudo começou quando eles chegaram aos andares inferiores. O ritmo de conquista do grupo despencou, porque os monstros eram muito mais fortes. Naquela época, eles não entendiam o motivo, mas depois passaram a observar os encantadores que estavam ganhando fama. E como Warren era habilidoso e conseguia lidar com quase qualquer coisa, a escolha acabou recaindo sobre ele. Os rapazes então comentam que essa foi a escolha certa. Afinal, eles conseguiram chegar no piso 94. Só que Warren deixa claro que de forma alguma foi, porque não foi uma boa decisão, mesmo tendo se tornado um encantador, ele não deveria ter se apressado, né, em avançar, mas sim se fortalecido mais. Os rapazes perguntam o que ele quer dizer com isso, e o Warren se desculpa, dizendo que ele está sendo muito duro, muito rígido ali com seu antigo grupo, e pensar que ele não deveria falar demais, né, no final das contas, nem mencionar que as chances deles alavancarem além do piso 94 são praticamente nulas, e isso serve para poder mudar de assunto. Ele então pergunta como seria um espadachim ideal, e Warren responde que seria alguém que provavelmente teria que ser um grande aprendiz de tudo e mestre de nada, ou seja, um espadachim capaz de conquistar sozinho até mesmo os andares inferiores. Esse é o seu objetivo. Os rapazes se surpreendem, mas comentam que, sendo ele, certamente ele vai conseguir. Enquanto isso, por outro lado, as garotas estavam aproveitando um delicioso banho. Caroline comenta que o amanhã vai ser o último dia de exploração, que depois disso não vai continuar vendo Warren. Ela já sabe disso e pensa que seria muito bom se ele pudesse ficar com os coelhos prateados do céu noturno. Caroline recomenda que peça isso a ele, porque se for ela quem pedir, com certeza ele vai aceitar. Ela fica muito nervosa, mas confessa que se sentiria muito triste se acabasse não vendo ele novamente, e começa a se perguntar se deveria fazer esse pedido ou não. No dia seguinte, antes de iniciar o último dia de exploração, nós vemos o grupo do herói avançando em direção a uma nova masmorra. Quer dizer, a mesma masmorra, só que novos andares, né? Vocês recebem o instrutor com alegria e Caroline admite que ficaria ainda mais feliz se recebesse uma recompensa por concluírem essa missão. Logan pergunta do que ela gostaria de ganhar e a garota olha para Sofia, que fica extremamente envergonhada porque sabe exatamente o que desejaria receber naquele caso. E Warren permanecesse no clã coelho prateado do céu noturno. Sem ter para onde fugir, Sofia reúne coragem para confessar o seu desejo, mas é interrompida quando Warren é chamado para um outro lugar. Enquanto ele se dirige ao local para onde ele foi convocado, ele ouve os novatos ali comentando, né, que um grupo do herói entraria hoje na parte mais profunda do labirinto, começando no 92º andar para testar a nova formação. Ao ouvir isso, Warren pensa que seria muito mais prudente realizar esses testes nos andares superiores, onde o risco é menor, mas rapidamente tenta esquecer esse assunto. Falando nisso, no 92º andar lá do Grande Labirinto do Sul, Oliver está determinado a conquistar essa masmorra. Afinal, ele já não tem mais um perdedor, né, junto com eles, impedindo as suas vitórias. Não só o líder, mas também os outros membros continuam convencidos de que Warren era um fardo para a equipe, exceto Luna, é claro, a quem Oliver mais deseja convencer de que estava certo desde o início. 2 dias antes, Philly Carpenter havia se apresentado ao grupo do herói cheia de entusiasmo, inspirada pelos grandes feitos dessa equipe famosa. Segundo Oliver, Philly Carpenter era uma aventureira talentosa que alcançou o 100º andar no Grande Labirinto do Oeste. E isso já seria primeiramente encantador, né? E seria uma pessoa incrível para o time. Dirk e Annalie ficaram muito satisfeitos por não precisarem mais depender daqueles caras de antes. E Philly Carpenter até agradeceu pelas festas de boas-vindas. Dirk comentou que agora que não estava mais presos àquele incômodo da equipe, tinham todos os motivos para comemorar. Na verdade, ele até se assustou ao ver as cortinas que Warren administrava ali, percebendo que o grupo do herói tinha muito dinheiro. Philly Carpenter perguntou se aquele dinheiro não deveria financiar as atividades do grupo, mas Oliver pediu que parassem de falar sobre Warren, porque aquele era um dia de festa da recepção da nova encantadora do grupo. No meio da comemoração, Luna chegou correndo para dar uma notícia urgente. Embora ficasse surpresa em ver a nova garota, ela deixou isso de lado para revelar que Warren estava entrando no Grande Labirinto do Sul com os coelhos prateados do céu noturno. E imediatamente os outros membros começaram a questionar como alguém tão inútil poderia entrar num clã tão poderoso. Enquanto Luna exige saber o que aconteceu na sua ausência. É nesse momento que ela descobre por meio dos companheiros que Warren foi expulso da equipe. Em seguida, o líder apresenta oficialmente a nova encantadora e Luna se lembra de quão clara foi ao se opor à substituição de Warren. Dirk fica irritado, percebendo que, ela estava ignorando, né, a nova integrante, e Oliver acalma o grandalhão, que argumenta que, como todos já sabiam, Warren não era forte o suficiente para estar naquela equipe. Luna, no entanto, sempre discordou fortemente dessa visão. Para ela, Warren era o núcleo do herói do grupo, né? E eles só haviam chegado tão longe por causa dele. Além disso, acreditava que a equipe não conseguiria alcançar, sem a sua presença, né, o que eles tinham alcançado.
Então, ofendida, a Annalie enfatiza que o resto do grupo não compartilha dessa opinião sobre o faz tudo, né? De qualquer forma, reclamar não vai adiantar de mais nada. Warren já tá fora e ponto final. Diante dos fatos agora, Luna acaba cedendo e aceitando que realmente não tem nada que possa fazer, né? Oliver começa a suspirar aliviado e inicia uma discussão sobre os planos imediatos, já que aquele era o primeiro dia de Philip Carpenter. E, cara, dessa vez o plano é realizar um teste com a novata no 92º andar em 2 dias. Se tudo correr bem, descer até o 94º. Luna se opõe ao plano, porque ela não tem intenção de morrer, e mais uma vez acaba ofendendo os outros membros, explicando que, embora Philip Carpenter seja uma encantadora talentosa, seria mais prudente começar pelos andares mais fáceis e ir descendo gradualmente. Turk e Annalie insistem que o 92º andar ainda seria tranquilo, mas Luna lembra que o dragão negro tá lá e que eles quase foram derrotados da última vez em que enfrentaram aquela criatura. Mesmo assim, os membros da equipe transbordam em arrogância e continuam culpando Warren, dizendo que ele atrapalhava o resto do grupo. Oliver tentou acalmar a situação, lembrando que eles apenas testariam uma nova formação e, portanto, eles não vão lutar contra o Dragão Negro. Porém, Dirk e Annalie continuam convencidos de que deveriam enfrentar esse monstro. Luna insiste que seria irresponsável fazer isso sem o Warren, mas Oliver bate o martelo e impõe que o plano vai ser seguido, aconteça o que acontecer. E assim voltamos ao momento presente, né? Que o grupo do herói enfrenta inimigos poderosos, mesmo ainda não estando, né, na sintonia com uma nova integrante, e no grupo eles de alguma forma encaram uma espécie de mamute com uma resistência impressionante. Oliver tenta cortar o monstro, mas as presas longas impedem que ele se aproxime. Fracassando, o líder recua e deixa Dirk assumir a linha de frente com o seu escudo, enquanto sente o corpo ficando cada vez mais pesado, e à medida que seus aprimoramentos se dissipam, as coisas vão piorando, né? Sabendo que a situação vai ficar feia se continuar assim, ele pergunta a Philip Carpenter por que os fortalecimentos continuam acabando. Visivelmente ansiosa, a encantadora responde que ainda não entende completamente como os companheiros lutam, e isso faz Oliver se lembrar de que Warren tinha compreendido tudo em menos de 1 hora no primeiro dia. Enquanto isso, Dirk recebe o golpe poderoso do mamute e quase é lançado no chão. Em seguida é repreendido por Annalie, que quase foi atingida. Tentando manter as aparências, o tanque sabe que eu normalmente conseguiria bloquear aquele tipo de ataque com facilidade, mas hoje está complicado. Annalie corresponde, né, com uma sequência de projéteis de fogo, só que mal conseguem fazer cócegas no monstro, a ponto do Oliver achar que o feiticeiro estava brincando. Só que a verdade é que o seu poder de ataque estava realmente muito mais fraco nesse momento. Preocupado, Oliver manda Philip Carpenter fortalecer a maga, e a encantadora já tinha feito isso, mas ela tenta reforçar o feitiço mesmo assim. Annalie testa suas forças novamente, repetindo vários disparos de fogo, e mais uma vez elas não causam dano. Cada vez mais incrédulos, Oliver começa a pensar que a magia de suporte de Philip Carpenter deveria ser muito mais forte do que o Warren, e ainda assim Dirk continua sofrendo na linha de frente, tentando suportar o poder esmagador do mamute. Nessa hora, ele pede para que o líder faça alguma coisa, e voltando à realidade, Oliver ordena que Annalie circule para flanquear o inimigo. Só que o monstro percebe imediatamente seu movimento e atinge a maga, forçando ela a recuar. Por causa disso, Oliver pede a Philip Carpenter que observe o próximo ataque do monstro e avise ao grupo. Mas ela responde, arrependida, que não seria capaz de fazer isso. Oliver argumenta que deveria ser uma encantadora e ela tem que compreender o fluxo da batalha, mas Philip Carpenter só consegue usar magia de suporte por enquanto, o que começa a irritar Annalie. O líder da equipe então percebe o quanto todos parecem mais fracos e começa a entrar em pânico, porque eles não conseguem entender o motivo disso. Luna finalmente se aproxima para explicar o motivo da fraqueza de todos. Só que justo quando estava prestes a revelar, o famoso dragão negro aparece do nada, intimidando todo mundo com a sua aparência aterrorizante e aura destrutiva. Com aqueles olhos arregalados, irmão, as coisas ficaram sinistras. Oliver aponta que esse dragão não deveria ter saído da área do chefe de andar. Sem se preocupar, o monstro alado pisa no mamute como se fosse um inseto, e o seu tamanho é simplesmente inacreditável. Luna grita que eles precisam recuar, mas Derek e Annalie se recusam, dando uma palavra final. Oliver argumenta que já derrotaram esse monstro antes e podem fazer isso de novo. Assim, eles avançam contra o dragão negro, que responde cuspindo uma bola de fogo em Derek. Mesmo levantando o escudo para se proteger, o humano é arremessado pelo chão, pela pura força do ataque. Enquanto Luna corre para curar ele, Oliver questiona por que Philip Carpenter não fortaleceu seu ataque, mas a dura realidade é que a encantadora está completamente paralisada de medo. Annalie dispara então uma lança de fogo mais e mais uma vez, mas a magia não causa absolutamente nenhum efeito no inimigo. Felizmente, quando o dragão contra-ataca, acaba atingindo uma rocha com a sua bola de fogo em vez de acertar a garota diretamente, embora ela ainda sofra alguns danos consideráveis. Diante da situação crítica, a Luna continua insistindo para que recuem, enquanto Oliver luta para se concentrar em meio ao caos e a possibilidade iminente de morte de todos. Quando o dragão negro começa a carregar o seu poder mais forte, o espadachim consegue fazer Philip Carpenter voltar para si para poder lançar um fortalecimento nele. E assim que ele faz isso, o líder da equipe inicia uma convergência mágica.
Luna acredita que precisaria de mais convergência, mas não tem mais tempo para nada, então Oliver lança o golpe divino, que colide com o ataque do dragão negro, provocando uma explosão. Depois disso, o homem percebe que o monstro está completamente intacto, e isso é o suficiente para entender que essa batalha não pode ser vencida. Desistindo, ele finalmente pergunta a Luna o que devem fazer, mas ela lembra que ele é que é o líder e precisa se recompor e voltar para a luta. Ainda assim, vendo que ele mal conseguia se manter firme, a garota diz que a única saída é usar o Portal Caprichoso, que é um item mágico usado para fugas de emergência que só podem ser ativados dentro do labirinto. Ele cria uma conexão espacial forçada, né, entre o local onde é usado por um outro lugar, levando eles para lá. Por outro lado, Philly Carpenter diz que esse item enviaria o grupo para uma área do chefe de andar aleatório, seja um andar superior ou inferior, o que significa que eles vão ter que enfrentar outro chefe. Mesmo assim, Luna acha que é melhor do que lutar contra o Dragão Negro, que é um dos chefes mais fortes. Assim, Oliver retira o portal caprichoso, lança no chão, abrindo uma passagem pela qual o grupo deve entrar. Porém, os membros se movem devagar demais e são impedidos pelo Dragão Negro, que cospe um fluxo de chamas e estranhamente entra sozinho no portal. Ele se fecha logo após a criatura atravessá-lo, e Derek se sente alívio, né, por eles terem escapado. Mas Luna explica que, na verdade, foi a pior coisa que poderia ter acontecido, porque o Dragão Negro pode ter ido para qualquer lugar, e um lugar muito mais fraco, onde aventureiros iniciantes podem ser atacados. Por essa razão, ele planeja pedir à guilda para que teletransporte todos à força para fora do labirinto. E aí, irmão, essa era uma função que os cartões da guilda possuem, permitindo que as pessoas sejam evacuadas do labirinto em momentos críticos como esse, mesmo que isso possa resultar em alguma punição. Oliver decide seguir com o plano e avançar para o próximo passo. Porém, Luna lembra de que Derek e Annalie estão feridos e ainda não podem andar. Enquanto cura os outros, ela diz que solicitem o teletransporte forçado. Eles teriam que enfrentar o Dragão Negro imediatamente e acredita que seria prudente substituir Philly Carpenter por Oran quando esse momento chegar. Naturalmente, os outros membros resistem à ideia. Então a garota explica que estava prestes a revelar por que o grupo dos heróis supostamente estava mais fraco. A verdade é que todos continuam tão fortes quanto sempre foram. Nada mudou. Oliver não consegue entender como isso é possível, já que nem mesmo o seu próprio movimento ali mais forte, o golpe divino, conseguiu arranhar o dragão. E segundo a Luna, a resposta é simples. Eles não têm mais o Warren. Por exemplo, Oliver quase não fez convergências mágicas antes, o que mostra o quão fraco o seu golpe divino estava nessas circunstâncias. Ele então pergunta se o líder já sabe de todas as magias de suporte que tem em comum, e ele responde que a quantidade de aumento de atributo depende do conjurador e a duração do efeito depende do alvo. O encantador ele precisa reaplicar o fortalecimento antes que ele termine, e esses feitiços normalmente duram cerca de 3 minutos. Philly Carpenter confirma isso, tá tudo certo. Só que todos os membros do grupo do herói têm resistências extremamente altas à magia, e por isso um fortalecimento não dura mais do que 2 minutos, especialmente para Oliver, que não consegue manter ele nem por um minuto inteiro. Mesmo ficando furioso ao ouvir isso, Luna afirma que o corpo dele é incompatível com qualquer encantador. E o problema é que o Warren conseguia tirar leite de pedra, cara. É praticamente ele fazia o impossível. O Oliver ele argumenta que Philly Carpenter também deveria ser capaz de fazer isso, já que qualquer um que seja mais talentoso que o Warren pode fazer. E em resposta, a Luna lembra que o Warren conhecia suas próprias fraquezas. Ele desenvolveu magias originais precisamente para compensar essas fraquezas. E ao ouvir que ele criou sua própria magia, Oliver, Derek e Annalie ficam atônitos e se recusam a acreditar. Mas Luna garante que é verdade. Em seguida, ela interrompe a cura ali e lembra de que não tem muito tempo, então era hora de partir. Enquanto todos correm para fora do labirinto, Oliver se recorda que Oran realmente tinha mencionado algo sobre criar magias originais. Embora ainda fosse muito mais fraco do que os outros encantadores, Luna refuta isso, dizendo que Oran foi capaz de criar magias de suporte que aumentavam o poder em mais de 50 vezes. Philly Carpenter acha isso impossível, já que até mesmo o Selma dos Coelhos Prateados do Céu Noturno só conseguia aumentar 10 vezes. Isso faz Oliver perceber que o seu golpe divino dependia do fortalecimento do Warren para realmente ser forte, algo que Luna confirma. Afinal, tanto a técnica do espadachim quanto os feitiços de ataque de Annalie eram literalmente 50 vezes mais fortes com o suporte de Warren, e isso deixou Oliver arrogante a ponto de parar de se preocupar tanto em concentrar sua energia mágica ao usar essa habilidade. E se tivesse se concentrado um pouco mais, talvez ele ao menos tivesse derrubado o Dragão Negro. O mesmo vale para Annalie, que só conseguia usar feitiços medianos naquela última luta, deixando claro que só conseguia conjurar seus especiais com o suporte do seu faz-tudo. Por fim, o Warren também ajudava na defesa de Derek, principalmente porque os seus fortalecimentos afetavam equipamentos e feitiços também. Assim, quando a magia de suporte se dissipou, os membros do grupo ali eles não conseguiam sentir seus corpos ficarem subitamente mais pesados. Algum tempo depois, então, o grupo dos heróis é avistado por uma aventureira do lado de fora. Oliver ouve algumas pessoas comentando que eles são os heróis, mas o garoto rejeita esse título, porque estão colocando todos aqueles aventureiros em perigo. Mesmo assim, é verdade que já derrotaram o Dragão Negro uma vez, e Oliver sabe que fez isso com as próprias mãos. Portanto, o grupo dos heróis não precisa de Oran.
Na manhã seguinte, era o último dia para a expedição. Diante dos seus alunos, Oron explicou que o objetivo era ir do 36º ao 50º andar do labirinto, tá? Assim que eles alcançassem o andar 51, eles deveriam usar os cristais de teletransporte para retornar. Observando o céu nublado, o instrutor sentiu algo errado no ar. Justamente no dia em que o evento estava chegando ao fim, talvez fosse uma maneira estranha, né, como Logan encarava, mas se tivesse que adivinhar, o Warren diria que o problema, na verdade, era um grande labirinto do sul. Caroline, animada, como sempre, perguntou que tipo de monstro eles enfrentariam naquele dia, porque mal podiam esperar para derrotá-los, e soltando um suspiro profundo, o tutor mais uma vez pediu que ela não saísse correndo como uma louca, já que era defensora. Caroline argumentou que precisava dar tudo de si na linha de frente para aliviar o fardo do resto do grupo. Foi por isso que escolheu essa profissão. Mas o Warren deixou claro que havia um limite, né, para que a única pessoa pudesse fazer em batalha, que era importante começar a se enxergar como parte da equipe, não como um elemento independente agindo como bem entendesse. Caroline chamou o professor de irritante, então Logan repreendeu, apontando que Warren estava só sendo gentil e oferecendo conselhos importantes. Lembrando que até mesmo o famoso Albert Sensible dizia que o trabalho em equipe era essencial. Warren questionou o garoto, né, realmente se ele se referia àquele Albert Sensible. O nome chamou até a atenção de Selma, que explicou que Albert tinha sido um verdadeiro ás do Coelho Prateado do Céu Noturno, mas infelizmente morreu lutando contra o Dragão Negro no 92º andar. Caroline acrescentou, abaixando a cabeça, que Albert foi morto enquanto protegia um companheiro que deveria estar protegendo ele, já que ele era o defensor. Segundo ela, o encantador sabia que se morresse, os sorrisos de todos desapareceriam e nada restaria. Por isso era preciso você manter as pessoas que você protegia afastadas de si. Percebendo o comportamento de Caroline, que estava totalmente ligado a isso, Oren decidiu não interferir por enquanto, porque era claramente algo muito enraizado nela. Em vez disso, ele sorriu e disse que todos estavam contando com a sua defensora na missão de hoje. Ela sorriu de volta, né? Aceitou a responsabilidade. Sofia perguntou se algum instrutor também tinha algo a dizer para poder ajudar ela a melhorar. E enquanto Logan, com inveja, implorava ao líder que lhe dissesse como poderia se tornar mais forte, mais tarde, no 36º andar do Grande Labirinto do Sul, enquanto as crianças se aqueciam para o que estava por vir, Selma se aproximou de Oren e comentou que os meninos, eles precisavam ter criado um pouco de simpatia por ele e tal, e parece que isso começou a acontecer. Por sua vez, o Oren estava preocupado com a forma como eles o ouviam, né? Principalmente depois do material que saiu no jornal, mas no fim parecia que eles tinham aceitado tranquilamente. Selma comentou que Caroline e Logan tinham um tipo de talento que costumavam causar problemas, mas teriam um futuro brilhante pela frente. Mudando de assunto, disse que ouviu falar sobre Albert e que perdê-lo tinha sido um grande golpe para a equipe na época. Segundo ela, foi exatamente por isso que o grupo dos heróis conseguiu avançar e conquistar o Grande Labirinto. Oron respondeu que enfrentar o Dragão Negro também tinha sido muito difícil para eles e que poderiam facilmente ter perdido alguém, assim como a equipe da Selma. De acordo com ela, Albert Sensible era alguém com quem podiam contar tranquilamente, o que deixou um enorme vazio no coração de todos. Sorrindo, Warren disse que ele esperava que encontrasse um substituto tão bom quanto ele. Selma brincou que ele estava fazendo parte, né, desse desentendimento, perguntou o que realmente ele achava, e Warren disse que o grupo não precisava de dois encantadores, especialmente se um deles fosse o melhor do continente. Como Warren decidiu se tornar espadachim, Selma esperava que ele lidasse bem com isso, só que foi uma escolha dele. E em seguida, no 40º andar, Selma reuniu os novatos para poder dividir eles em equipes antes de enfrentarem o chefe daquele andar. A equipe 10 acabou ficando sozinha na missão, o que deixou Caroline um pouco preocupada, né, e se sentindo isolada. Embora Logan achasse que isso mostrava o quanto os superiores confiavam neles. Warren explicou que tinham vários caminhos diferentes pelo labirinto, e aquelas crianças precisavam aprender a se preparar para encontrar o chefe do andar. Mesmo assim, Caroline não gostou dessa ideia, né, de se separar num lugar como aquele, e Warren enfatizou que era por isso que era importante reunir informações primeiro. Os aventureiros, eles percorreriam o andar várias vezes para poder mapear ele, encontrar rotas corretas, compartilhar essas informações com os outros. Por isso, clãs maiores tinham certas vantagens. Caroline, então, disse que era hora do professor compartilhar o que ele sabia com os novatos, já que ele era o que tinha ido mais fundo nesse labirinto que qualquer outra pessoa. E Logan achou que era uma ótima ideia aprender mais sobre as criaturas que aguardavam eles nas áreas mais perigosas. O instrutor explicou que os andares inferiores começavam no 76º andar e eram como se fosse uma montanha coberta de neve. Ele tentou explicar mais sobre o que acontecia lá embaixo, só que as crianças estavam tão animadas que continuavam interrompendo com novas perguntas, até que Warren perdeu completamente a paciência. Enquanto isso, Luna invadiu a Guilda dos Aventureiros e exigiu com urgência falar com o mestre da guilda, porque precisava teletransportar todos para fora do Grande Labirinto do Sul imediatamente. De volta à masmorra, os instintos das crianças diziam que alguma coisa estava errado. Tinham caminhado por muito tempo sem encontrar um único monstro. Logan perguntou ao instrutor se era normal aquele andar ser assim, e ele respondeu que não.
No fundo, sentia a mesma sensação que antes de entrar naquela caverna, como se os monstros estivessem com medo de alguma coisa. No meio disso, Caroline não aguentava mais esperar para lutar, até que finalmente um monstro apareceu diante deles. E como esperado, a garota avançou direto contra ele. A criatura ergueu o porrete para poder atacar ela assim que se aproximou, mas antes que isso acontecesse, Oran lançou a magia de redução de agilidade para garantir que a aluna não se ferisse. Com o caminho livre, Caroline desferiu um golpe mais rápido, né? E derrotou a criatura ali e começou a comemorar. Logan comentou preocupado que os Goblins Acer eram extremamente rápidos e fortes, e o que o Warren fez, se ele não tivesse lançado esse feitiço e enfraquecido o cara, a história poderia ter sido diferente. Caroline não queria ouvir uma lição de moral, já que tinha vencido, mas o Warren insistiu que a defensora era o núcleo do grupo. Se ela se colocasse em perigo, Logan e Sofia fariam qualquer coisa para salvá-la, e o que os colocaria em risco também, exatamente o que ela deveria evitar. Vendo que todos estavam realmente preocupados e decepcionados, Caroline se desculpou. Oran explicou que as defensores são tipo de esquiva, né? Eles podem usar algo chamado defesa ativa. Como a garota não conseguia se acalmar, né, e focar, prestar atenção ali nessa proteção dela, iria ensinar ela uma técnica. Era um método de atrair os ataques do inimigo e depois restringi-los. Por exemplo, todo ser vivo se prepara fisicamente antes de atacar, como dar um passo à frente antes de lançar o soco. Se Caroline cortasse a perna do atacante nesse momento, ele só não conseguiria dar o passo necessário para atacar. E assim, se ela conseguisse ler os movimentos do inimigo e atingir ele num ponto exato em que ele se compromete com o ataque, poderia impedir danos à equipe. Empolgada, Caroline acreditou que aquilo seria uma carta na manga para sempre agir na linha de frente. Porém, Warren lembrou que o objetivo não era derrotar os inimigos, mas atrair a sua atenção e impedir as suas ações. De volta à guilda agora, junto com todo o grupo de heróis, Luna pediu ao diretor de um teleporte ali forçado. O homem disse que o custo da mana para algo assim era enorme, que precisava de uma excelente justificativa para utilizar ele. Então a mulher explicou que o dragão negro, chefe do 92º andar, tinha se transportado ali para um portal instável, para um andar muito menos avançado, o que significa que poderia encontrar novatos a qualquer momento. O funcionário ao lado argumentou que era necessária uma conferência para poder tomar uma decisão desse nível, mas Luna começou a elevar a voz, dizendo que não tinha tempo para isso, porque ninguém no labirinto tinha ideia do que estava acontecendo. Dentro da masmorra, Logan não queria que o instrutor falasse apenas sobre Caroline, então pediu para aprender algo também, como, sei lá, um enfraquecimento ou algo semelhante. E Warren lembrou que os debuffs são magias extremamente avançadas e são mais influenciados pelos atributos do alvo do que os fortalecimentos. Portanto, o garoto precisava saber exatamente qual era a resistência mágica do alvo e ajustar o feitiço de acordo. Chefes de andar, os monstros mais poderosos encontrados a partir do 71º andar, quase nunca seriam afetados. Na verdade, até mesmo os aventureiros de alto ranking que podiam usar esse tipo de magia geralmente não usavam, porque não era muito eficiente. Se Logan quisesse utilizá-la, ele teria que descobrir a resistência mágica de cada criatura dos andares profundos. O garoto ficou completamente desanimado com esse balde de água fria, e Warren enfatizou que a prioridade deles deveria ser dominar o fortalecimento de coisas que ele já conhecia para ganhar mais experiência. Em vez disso, Warren decidiu ensinar ele a usar uma magia de maneira divertida que pediu que ele olhasse para trás. Quando ele fez isso, Warren ouviu dois lobos caindo numa armadilha mágica e sendo violentamente empalados por lanças poderosas. Assustadas, as crianças perguntaram o que era isso, quando que ele tinha colocado aquelas armadilhas ali, e ele respondeu que ele vinha preparando armadilhas pelo caminho inteiro desde que eles entraram no labirinto. A lição era clara. Se o Logan pudesse evitar ataques pelas costas, o grupo poderia focar apenas no que viesse pela frente. Afinal de contas, também era função do encantador usar as armadilhas para poder restringir os ataques inimigos e criar um campo de batalha favorável para sua equipe. Grato pela lição, os olhos de Logan começaram a brilhar ao perceber que aquele era o tipo de encantador que ele queria se tornar. E por fim, Oran se voltou para Sofia. Na Guilda dos Aventureiros, eles começaram um teleporte forçado, mas levaria tempo, né, para poder reunir a mana necessária. Um dos conjuradores disse que a culpa seria toda de Oliver por permitir que aquilo acontecesse, mas Derek e Anna lhe protestaram, dizendo que eles não tinham feito nada de errado. A discussão estava prestes a começar, mas o mestre da guilda ordenou que todos se concentrassem no feitiço, porque muitas vidas estavam em jogo. Luna, por sua vez, pensava que Oran poderia estar em perigo, e falando nele, o instrutor disse que Sofia precisava aprender a construção paralela, uma habilidade de usar 2 ou mais feitiços ao mesmo tempo, algo que todo mago de alto nível deveria ser capaz de fazer. Parecia difícil, mas quando se acostumasse a fazer isso, ela conseguiria lançar pelo menos 2 simultaneamente, já que existiriam pessoas capazes de conjurar dezenas. Sofia precisava de apenas usar magia de nível especial, que já era o suficiente para ser uma maga avançada. E Warren explicou que quanto mais fundo fosse no labirinto, a maioria dos monstros não poderia ser derrotada com um único feitiço de nível especial. Quando ela tentasse usar vários em sequência, isso levaria tempo. Tempo que eles não teriam para enfrentar o inimigo mais forte.
E é aí que entra a construção paralela. Começar um segundo feitiço quando o primeiro ainda está na metade otimiza o tempo para atacar de forma eficiente. Ainda assim, o mago não é feito apenas de feitiços avançados. Mesmo magias mais fracas têm importância quando são usadas no momento certo. Na opinião do instrutor, a aluna era forte o suficiente para lutar nos andares intermediários, portanto, deveria pedir aos veteranos dos Cavaleiros do Céu e os Silver Rabbits lá que ensinassem ela algo. Por exemplo, Selma, que era sua irmã. Sendo honesta, um pouco envergonhada, Sofia admitiu que preferia que Warren ensinasse em vez da sua irmã. Pensando em como a Selma reagiria em saber disso, Warren disse que era melhor pedir permissão para ela primeiro. Mesmo assim, Sofia ficou satisfeita pela sua irmã geralmente fazer tudo o que ela pedia. Enquanto isso, o feitiço de teletransporte forçado já estava pronto, mas ainda precisava ser abastecido com mana. Só então a magia poderia ser lançada, e ao mesmo tempo, o mestre da guilda declarou que o grupo dos heróis deveria derrotar o dragão negro. Derek e Yanali entraram em pânico imediatamente, especialmente depois da última luta que tiveram, mas Luna aceitou a missão sem hesitar. No entanto, antes que isso tudo acontecesse, ela fez um pedido ao mestre. Enquanto isso, depois de abrirem o portão do chefe de andar, Selma diz aos novatos para eles esperarem na zona segura, enquanto os escoltas resolvem essa situação. Com isso, os aventureiros mais experientes enfrentam o inimigo principal deste andar. E como eles contam com a reputação do Warren para saírem vivos, as coisas ficam mais tranquilas, né? Assumindo a responsabilidade, o encantador garante que fornecerá o suporte necessário para que a luta termine em apenas alguns minutos. Algo sobre o qual Anten não parece muito confiante. De qualquer forma, enquanto os novatos se protegem no fundo da sala, Oron avança rapidamente e desfere um corte na coxa do gigante com a sua espada. Caroline percebe que ele reproduziu o que ele tinha ensinado anteriormente, que era defesa ativa. Depois de receber o golpe, o gigante ele recua alguns passos, caindo numa armadilha mágica que ergue uma parede de pedra, fazendo Logan perceber que o instrutor cortou a corda da fuga ali do inimigo depois de prever os seus movimentos. Ao mesmo tempo, Selma, ela inicia uma construção paralela, lançando vários feitiços ao mesmo tempo, algo que Sofia vê com os próprios olhos ali pela primeira vez durante a luta quando Bernard bloqueia um ataque com o seu escudo. Anten aproveita a abertura na guarda do gigante e desfere um poderoso golpe de espada que encerra essa batalha. Com base no que eles viram, o time 10 compreende agora na prática as coisas que Warren tinha explicado anteriormente, entendendo finalmente o verdadeiro significado do trabalho em equipe. Correndo em direção ao Grande Labirinto do Sul com o grupo de heróis agora, Oliver pergunta por que Luna pediu ao mestre da guilda que retirasse as pessoas dos andares 40 e 51. Ela explica que é porque o Warren deve estar lá, e Annalie não entende o que isso tem a ver com o Faz Tudo. Luna responde que o grupo dos heróis é atualmente o time de Rank S mais fraco, e em outras palavras, eles não têm chance alguma de enfrentar o Dragão Negro sozinhos. Derek fica irritado com a declaração dela, mas Luna também mantém a sua posição, afirmando que é impossível lutar nesse confronto sem o Warren. E mais tarde, no chefe do andar 50, Selma deixa a iniciativa para o Warren, porque se ele cortar as garras do caranguejo, vai restar só a carapaça para os demais, dando tempo para eles matarem a criatura e ainda voltarem para comemorar. Warren brinca dizendo que, ela faz tudo parecer muito fácil, mas ela responde que para ele, realmente as coisas são fáceis. Bernard pergunta se realmente vai ficar sozinho e vai ficar bem contra o caranguejo gigante, mas Warren não demonstra ansiedade, enquanto avança com a sua habilidade de impacto para poder destruir as garras do oponente. Trata-se de um feitiço original criado pelo encantador, né, que aumenta a sua força, a magia e a resistência de um equipamento em umas 100 vezes por um único instante. Esse é o tipo de trapaça, entre aspas, né, que ele inventou acidentalmente enquanto tentava resolver um problema com a sua magia. O homem se sente um pouco culpado por usar essa magia, mas precisa sobreviver a qualquer custo nos andares inferiores, e com o caranguejo enfraquecido, os outros membros do grupo lançam seus ataques com aprimoramentos de Selma e destroem completamente o inimigo. Depois da vitória, a organizadora e líder da expedição elogia a todos pelo desempenho ao longo desses 3 longos dias aí e anuncia que é hora de voltar para casa. Só que aí é que o problema começa, porque o dragão negro aparece do nada na sala do chefe, aterrorizando todos os aventureiros presentes. Selma permanece imóvel, aterrorizada pela pressão que o dragão negro exerce sobre eles. É impossível de acreditar, mas ela tem certeza que aquilo diante dos seus olhos é real. As outras escoltas, elas estão tão chocadas quanto ela, porque não tem como aquele negócio ser real, entendeu? Como ele tá naquele andar. O dragão negro é um tirano que massacra aventureiros indefesos, e Selma sabe que precisa assumir o comando imediatamente, mas mal consegue se mover ou pensar. Oran, ele tá lá na mesma situação, se perguntando como poderiam sobreviver àquilo. O chefe de andar, ele já estava morto. Então, se eles conseguissem passar pelo dragão e chegar até o cristal do teletransporte, talvez eles pudessem escapar. Só que ele percebeu que o único que ainda conseguia se mover era ele. Os monstros, eles costumam atacar grupos de pessoas, né? E o dragão negro provavelmente faria o mesmo. Se ele fugir, sobreviveria, mas todos os outros vão morrer.
Mesmo assim, ele sequer sabe o que ele precisa fazer para lutar contra o Dragão Negro, porque o seu trabalho é garantir que todos os aventureiros, esses novos, retornem com vida. Ele então desembanha a espada, prometendo a si mesmo que não vai trair ele e vai proteger todos, custe o que custar. Oran entende que ele deve abandonar qualquer ideia apenas para ganhar tempo, né, para que eles escapem, porque só tem uma forma de todos sobreviverem, derrotando o dragão. Ele grita para todas as escoltas, tirando elas das paralisias, né, e ordena que façam todo o possível para manter os novatos em segurança. Selma finalmente reage e manda que adotem uma formação defensiva. Bernard e Anten se posicionam, enquanto Selma ordena que Kate lance uma barreira mágica. Kate vai lá, cria uma barreira protetora ao redor de todos, e é nesse momento em que o dragão negro ataca. O impacto foi gigantesco, muito maior do que eles esperavam. E por mais insistente, né, mais brabo que seja, eles acreditam que a barreira não vão resistir. Porém, o Warren usou imediatamente o feitiço de impacto para reforçar aquela barreira, tornando ela mais forte e mantendo todos a salvo. Todos se surpreendem ainda mais por estarem vivos e ficam confusos, né? Porque ninguém entende exatamente o que aconteceu. Selma comenta que sentiu que a barreira se fortaleceu por um instante e logo percebe que foi obra do Warren. Sofia se preocupa ao ver o Warren enfrentando sozinho o dragão negro, esquivando-se com muita agilidade de todos os seus ataques físicos. Ele lança uma adaga contra o olho do dragão, mas a criatura fecha antes que a lâmina o atinja. Bernard se surpreende com toda a reação do dragão, mas percebe que foi algo deliberado, né? Ela explica que Warren ele está aproveitando o exato instante que o dragão fecha os olhos para se aproximar e atacar ele de surpresa. Warren saltou em direção ao dragão com a sua espada, usando novamente o impacto, criando uma enorme explosão com um único golpe. Todos guardam ansiosos ali e Anten tem certeza de que aquele ataque poderosíssimo deve tê-lo derrotado. Só que o dragão negro continua vivo e ileso, irmão. Yor começa a comentar que não dá, já deveria saber que aquilo não seria o suficiente. Na verdade, não fez diferença alguma. Selma pergunta rapidamente se ele tá bem, e Warren tranquiliza, pedindo que continue protegendo os novatos, porque ele cuidaria do dragão negro. Diz que tem um plano, então não tem motivo para se preocupar. Mais hesitante, Selma observa enquanto Warren se dirige aos novatos, dizendo que sabe que eles estão assustados, mas que devem permanecer onde eles estão, porque ele vai proteger todo mundo. Warren coloca ali um colar no pescoço, empunhando novamente a espada e corre na direção do dragão. A criatura ataca com seu sopro de fogo, mas ele surge repentinamente num outro ponto, desviando a atenção do monstro para longe demais. E aí a Selma ainda se pergunta se é certo lutar sozinho, porque o dragão negro matou o Albert e, cara, ele não sabe nem que suportaria se isso acontecesse novamente. E o Warren continua correndo, se esquivando muito rápido, e assim que ele consegue uma distância, ele usa o muro refletor para devolver os ataques de fogo do dragão diretamente contra a cabeça dele. O dragão negro solta um grito e Warren provoca, perguntando se ele gosta do sabor das suas próprias chamas. Caroline e Logan ficam todos ali chocados com a piada inesperada e também com o fato de ter refletido esse ataque. Eles nunca viram nem ouviram falar de um feitiço assim. Warren explica que o muro refletor é um dos feitiços originais que ele mesmo criou. Ele reflete qualquer coisa com um toque de volta para quem lançou. Só que, quando as chamas se dissipam, percebe que o dragão negro continua ileso, e também parece que ele vai precisar correr mais riscos para derrotar esse dragão. Sem perder tempo, Warren lança o aumento de status sobre si mesmo, um feitiço que eleva todos os seus atributos. Trata-se de uma magia de alto nível, que ativa simultaneamente 6 tipos diferentes de magia de suporte para ampliar suas capacidades. Mesmo assim, duplicar seus atributos está longe de ser o suficiente. Selma se pergunta se deveria ajudá-lo, mas naquele instante Warren duplica um aumento de status, e depois triplica ele. Ele continua avançando até conseguir aplicar o aumento de status 5 vezes seguidas, algo que deveria ser impossível. Selma fica completamente sem palavras, porque ninguém deveria ser capaz de lançar o mesmo reforço várias vezes. Ao ver o conjurador novamente, o efeito normalmente apenas reinicia sua duração, mas ele acabou de lançá-lo 5 vezes consecutivas, e de repente o dragão negro salta, golpeia com a cauda, mas o Warren se esquiva num instante, saltando uma velocidade impressionante. Todos ficam atônitos ao vê-lo se mover de tão longe em tão pouco tempo. Foi tão rápido que eles mal conseguiram enxergá-lo. Selma sabe que aquilo não é uma simples magia de suporte. Ninguém jamais viu algo assim, o que significa que deve ser outro feitiço original dele. E Warren aterrissa depois do salto, consciente de que 5 lançamentos consecutivos multiplicaram seus atributos por 32 vezes. Porém, ele não pode manter esse estado por muito tempo, porque ele está sustentando cerca de 30 feitiços diferentes ao mesmo tempo. A carga sobre o conjurador é imensa, por isso ele decide terminar aquilo mais rápido e voltar a correr em direção do dragão negro. Determinado a pôr um fim nessa batalha de uma vez por todas, e o dragão vê ele se aproximando, golpeia ele de novo com a cauda. O Warren, ele salta no momento exato, só que dessa vez o dragão lança a cauda para o alto, o que parece ser péssimo sinal. Mas o Warren admite que ele foi um bom movimento, né? Porém, ele usou a habilidade que criou um ponto de apoio no ar, permitindo que ele se esquivasse. Logan se pergunta se aquilo também é magia, mas não é.
E o que o Warren utilizou foi uma habilidade especial. Em raras ocasiões, humanos possuem poderes chamados habilidades especiais, diferentes de magia ou feitiçaria, que concedem a eles capacidades extraordinárias. A habilidade dele é a Convergência Mágica, que permite reunir magia num único ponto e materializar ela. Ele também pode usar essa energia para se impulsionar pelo ar, se tornando extremamente versátil. Oliver possui a mesma habilidade, mas utiliza ela apenas para atacar. E o Warren usa novamente a Convergência Mágica para poder lançar pelos ares ali e, mano, aplica um fio aprimorado de durabilidade aprimorada na sua espada. Logo depois, o impacto finalmente consegue ferir o pescoço do Dragão Negro. Kai e Caroline ficam surpresos vendo que o Warren conseguiu atravessar aquelas escamas grossas. Só que o corpo do Warren mal consegue acompanhar esse ritmo naquele momento, né? E Selma observou a situação, que estava crescente em preocupação. Ela estava de alguma forma mais preocupada do que antes, e estava claro que ele não estava bem. Isso porque normalmente é impossível encarar uma magia de apoio dessa maneira. Além disso, ele estava acrescentando efeitos à própria arma. Também continuava usando sua magia original para chamar aí o impacto, né? E ele fez Selma pensar que o Warren realmente pretende derrotar o Dragão Negro sozinho. Selma não sabe o que pode fazer nessa situação, porque nem mesmo os membros mais fortes do Night Sky Silver Rabbits conseguiriam vencer aquela coisa ali trabalhando juntos. Portanto, ela não saberia o que fazer mesmo que entrasse sozinha nessa batalha. O Dragão Negro voltou a usar o seu sopro de fogo, mas o Warren desviou muito rápido, saltou na direção em direção ali da cabeça dele, e para atacar a criatura ele foi com tudo. Mas ao vê-lo lutar, Selma se pergunta que sensação trêmula é aquela que surge dentro dela, e supõe que esteja preocupada com Warren. Logo, descarta essa ideia sabendo que há algo a mais, algo que não compreende, e isso faz ela se preparar com medo. Ela não entende o que estava acontecendo consigo, mas sabe que precisa se recompor. O único que pode fazer agora é garantir que Warren consiga se concentrar nessa luta, protegendo os novos recrutas. De repente, o Dragão Negro usa um ataque diferente. Warren sabe que esse ataque é perigoso, então ele corre muito rápido tentando desviar de todas as rajadas consecutivas lançadas contra ele. Por um instante, ele desaparece da vista de todo mundo. Sofia entra imediatamente em pânico, achando que ele foi atingido. Mas em uma mudança do nada de cena, nós vemos o passado do Warren, quando ele ainda era apenas uma criança se divertindo com os amigos numa cidade animada. Tudo parecia perfeito, aquele pacífico, feliz, tudo naquela época era bom. Mas um dia, quando Warren e Oliver ainda eram jovens, eles entraram na sua terra natal completamente destruída. Enquanto eles treinavam, bandidos atacaram a vila, tiraram a vida de muitos, apagando tudo que eles conheciam. Eles não puderam fazer absolutamente nada além de chorar, incontrolavelmente. Cara, sabendo que ele jamais recuperaria suas vidas anteriores, só restavam um ao outro, e eles fizeram questão de cavar os túmulos para todos da vila. Foi aí então que Oliver decidiu que se tornaria o mais forte, para que ninguém jamais pudesse tirar algo dele de novo. Warren decidiu fazer o mesmo, dizendo que ficaria mais forte para que não importa o que acontecesse, não perdessem nada. Ele prometeu que seria forte o suficiente para proteger aquilo que é importante para si. Agora, de volta ao presente, ele se lembra dessa promessa. Ele jurou que se tornaria um aventureiro e buscaria conhecimento e poder para que os horrores desse mundo não o esmagassem. O que precisa fazer agora, para proteger a todos, é impulsionar o horror que estava diante dele, e não tem nada de complicado nisso, basta derrotar o inimigo na sua frente. Sofia se alegrou vendo aquilo ali, vendo que ele estava bem, e Logan disse que sabia que não cairia tão facilmente. Selma analisa o último ataque usado pelo Dragão Negro, explicando que quando ele transforma aquelas névoas roxas em armas e dispara ela, esse é o seu feitiço mais poderoso. Já acabou com tantos aventureiros que se tornou praticamente o medo em forma física. Ela se pergunta como que Warren pode enfrentá-lo, e Warren permanece ali firme, refletindo que o ataque provavelmente é semelhante à sua convergência mágica. Utilizando o poder mágico ao redor, o Dragão Negro molda ele de diversas formas, tornando impossível atacá-lo por todos os lados. Só que quando ele enfrenta da última vez, ele tinha ainda mais tipos de ataques. Isso significa que o Dragão Negro ainda não está lutando a sério. Ele estava subestimando o garoto. E o Warren decide correr ali diretamente em direção ao dragão outra vez, desviando rapidamente dos múltiplos ataques e depois lançando uma bola de fogo na cabeça da criatura e aproveitando essa oportunidade para se aproximar do ataque da espada também. Só que, em vez disso, as escamas do dragão negro ainda estão mais duras do que ele estava antes, né? Envolto naquela perigosa névoa roxa. Warren pensa rápido ali e usa a espada para bloquear todos os golpes ao mesmo tempo, criando uma explosão que empurra ele para trás. O dragão é realmente um bicho muito resistente, envia outra onda de névoa roxa contra ele, e Warren ergue rapidamente a sua muralha de pedra, percebendo que o dragão mudou seu padrão de ataque agora, e ele tá lá, muito mais rápido do que antes. De repente, o dragão lança o ataque pelo ponto cego de Warren, tornando impossível desviar. Por sorte, o Warren já tinha colocado ali uma barreira refletora, né, por precaução, que rebate o ataque para longe, mantendo ele seguro. O dragão continua com seus múltiplos ataques e o jovem consegue observar a distância sem palavras diante daquela batalha impressionante. Tão surpreso quanto eles, porque o Warren realmente estava à altura do dragão negro. Mas, cara, ele se perguntava
se ele realmente poderia vencer ou não. Selma afirmou que Warren não vai conseguir aplicar o golpe final nesse ritmo, e assim eles não poderiam derrotá-lo. Warren continuou correndo sem parar, desviando de vários ataques simultaneamente, e isso era extremamente difícil para ele sozinho, porque da última vez, Tarek e Luna bloquearam a névoa roxa. Areli, que estava ali, manteve o dragão mobilizado com a sua magia do brilho divino de Oliver e foi a arma secreta, entendeu? Nenhum deles estava ali agora, então ele precisaria assumir o papel de todo mundo. Mesmo que pareça uma tarefa impossível, o Warren estava completamente decidido, porque ele jurou que acontecesse o que acontecesse, ele não permitiria ser derrotado. E para vencer o Dragão Negro sem depender de ninguém, ele faria tudo o que tivesse no seu alcance. Warren saltou novamente em direção ao dragão. Caroline percebeu imediatamente o que ele estava fazendo ali, que estava usando a defesa ativa, e pela primeira vez ela vê como ele se move, né? Um defensor de fato do tipo evasivo. O dragão negro ficou contido, já que ele não conseguia atacar como ele gostaria, enquanto Warren afastou para impedir que atingisse os demais. Sofia entendeu que ele estava protegendo todos e que, mesmo nessa situação, continuava cuidando deles. Então Warren começou a invocar vários círculos mágicos ao redor do dragão negro, impedindo ele de se esquivar, e isso provoca uma enorme explosão que envolve completamente a criatura. A Selma não conseguia acreditar que ele estivesse lançando tantos feitiços ao mesmo tempo, e Caroline comenta que Warren disse que existem pessoas capazes de controlar dezenas de feitiços simultaneamente. E ao que parece, ele é uma delas. Logan afirma que é assim que uma luta de um aventureiro que almeja alcançar o fundo da grande masmorra deve ser. Warren sabe que o dragão negro provavelmente nunca recebeu tantos feitiços de uma vez só, mas não esperava derrotar ele só assim. Ele preparou mais um feitiço e todos os ataques consecutivos atingiram o dragão ao mesmo tempo. Warren explicou que ele usou o elevar e repetir, e trata-se de um feitiço ali de armadilha, né, que absorve o poder mágico do ambiente e repete o ataque anterior com uma intensidade muito maior. É um dos seus feitiços originais, baseado na sua convergência mágica. Selma observa tudo e admite que não sabia que ele podia usar a magia da armadilha, né, para poder atacar daquela forma. E Logan comenta que ele estava transformando o campo de batalha no seu aliado. É assim que o encantador luta. Oran recua um passo e observa o resultado daquela armadilha, afirmando que ele é tão poderoso quanto a magia defensiva de Aneri. E o dragão negro usa as asas para dissipar as chamas, algo que Oran já esperava, porque ele conhece bem a sua força. Ainda assim, ele lembra que quando fazia parte do grupo de heróis, havia sempre um atacante adicional para aplicar o golpe final. Então Oran usou novamente a convergência mágica, mas dessa vez ele aplicou na sua espada, se tornando completamente negra. Não era dourada como a de Oliver, mas uma lâmina escura como a noite, da qual ele disparou um brilho divino contra o poderoso sopro de fogo do dragão, e o seu brilho divino também era totalmente negro e atravessou completamente o ataque do inimigo. Warren colocou todas as suas forças nesse golpe, sabendo que o espadachim capaz de cumprir todos os papéis do grupo de herói é um tipo de guerreiro que ele deseja ser. Seu ataque era tão poderoso que até mesmo o dragão negro tentou recuar por um tempo, né? Medo. E Warren não deu uma última chance para ele escapar. Ele ativou o impacto para fortalecer ainda mais o seu brilho divino que atingiu diretamente o dragão. Só que logo percebeu que o dragão negro sacrificou a própria cauda para proteger a cabeça. Nem isso foi o suficiente para derrotá-lo, algo que já era de se esperar de um chefe que seja um chefe de andar profundo. Ainda assim, Warren, ele também teve um motivo pelo qual ele não poderia perder. Ele continuou lutando, declarando que agora era um contra um, que nenhum dos dois podia recuar, então a verdadeira batalha só estava começando. O dragão negro ele entrou em cólera ali e perseguiu disparadamente, tentando morder ele. Só que o Aaron, ele, cara, desviou com muita rapidez, e naquele momento seus aprimoramentos se dissiparam, o que significa que o tempo acabou. Selma percebeu isso imediatamente, lançou um aumento de status, mas por alguma razão sua magia não funcionou. Warren disse que ele não precisa dos aprimoramentos dela, porque isso desajustaria daquilo que ele já tem ali sobre o controle dele. Então, ela deveria simplesmente se concentrar em proteger a si mesma. Nesse instante, Selma percebeu que foi Warren quem rejeitou os aprimoramentos, e que basicamente significa que ele estava dizendo que ele não precisa do seu apoio. E isso fez ela se sentir um pouco mal, né? Ela entendeu que não tem lugar para ela nessa luta entre ele e o Dragão Negro. Oran voltou a usar o seu aumento de status, né, o Queen to Play, e imediatamente lançou um poderoso choque elétrico ali contra o dragão, reforçando ele com um feitiço de impacto que ele tinha. E esse ataque potente atingiu o dragão negro, fez ele cair no mesmo instante, deixando o local em completo silêncio. Pouco depois, eles ouvem o dragão negro rosnar, o que significa que ele ainda está vivo. Mesmo assim, Warren estava completamente exausto, e de repente sua espada se partiu em pedaços. Ainda assim, ele sabia que o dragão negro também estava em péssimo estado, então era hora de acabar com isso. Ele lançou a destruição e uma névoa negra envolveu ele, fazendo com que todos sentissem uma quantidade de poder mágico que era absolutamente descomunal. E nesse momento, uma enorme espada negra como a noite apareceu diante dele e Warren explicou que a destruição é um feitiço que concentra uma magia enorme, amplificada ainda numa espada. E mesmo sem o impacto, seu poder supera com folga um feitiço de nível especial.
Oron então lançou os muros refletivos por toda parte e saltou entre eles até alcançar o dragão negro. Pelo alto, seria onde essa batalha seria finalizada. Então ele aumentou seu peso para se lançar como se fosse um míssil com um impacto direto, criando uma explosão devastadora sobre o dragão negro que sacudiu todo o lugar. Mais uma vez, tudo ficou em silêncio e dessa vez, quando a poeira se dissipou, Oron permaneceu em pé, deixando claro para todos que ele derrotou o dragão negro. Todos correm imediatamente até ele, ansiosos para comemorar, e continuaram vivos graças ao Warren. De volta à superfície, o antigo grupo do Warren estava correndo de volta para a masmorra quando o teletransporte forçado é ativado, puxando todos que estavam dentro da masmorra de volta para a superfície, como planejado, né? Óbvio que isso era para acontecer, mas pro choque deles, bem quando estavam prestes a entrar, deram de cara com o dragão negro. No início todos se assustaram, mas Luna logo percebeu que o dragão estava morto e que deveria ter sido teleportado junto com alguns aventureiros. Ao lado do corpo do dragão, ele viu Warren apoiando a sua espada ali e usando o resto das suas forças. Dá para perceber o corpo dele em péssimo estado, então ele corre para curá-lo. Porém, o Warren pede que apenas cuide do resto da limpeza por ele, porque tudo que ele quer é ir para casa e tirar aquele cochilinho maroto. É nesse momento que Luna percebe que Warren é o único da equipe que tá ferido. E isso só pode significar que ele derrotou o dragão completamente sozinho. Algo difícil de acreditar. Falando em coisas difíceis de acreditar, Derek simplesmente se recusa a aceitar isso. Nenhuma evidência ou fato é capaz de mudar a sua opinião. Warren sabe que seria perda de tempo tentar discutir com a cabeça dura dele, então ele acaba ignorando a provocação de Derek e continua caminhando para casa, o que só deixa ele ainda mais irritado. Nesse momento, Luna começa a gritar com Derek e manda ele parar de passar essa vergonha, dizendo claramente que ele é um inútil e continuaria sendo um inútil se até aceitar que ele é mais fraco sem a ajuda do Warren. Ao ouvir uma declaração tão lógica, Derek entra em fúria, parte pra cima de Luna, mas ela não estava brincando quando chamou de inútil. E consegue congelar ele no lugar sem sequer levantar um dedo. Se quisesse, poderia ter acabado com a carreira dele ali mesmo, mas ela decidiu não fazer isso, né? Oliver então grita para que os dois parem de brigar, só que mesmo sendo óbvio que estava errado, né, ao considerar Oron fraco, Oliver ainda se recusa a admitir para si mesmo que ele era o problema. Depois que todos voltam para casa, os jovens acabam recebendo uma tarefa de preencher relatórios sobre o que aconteceu durante a expedição. Sofia planeja escrever tudo sobre o quão incrível Warren era e ficou muito animada para começar, só que pouco depois, Selma voltou para casa completamente exausta. Ela desabou na cama sem dizer uma palavra. E Sofia queria fazer algo gentil por ela, então sugere que as duas tomem um banho juntos para relaxar. Selma adora a ideia e eles vão imediatamente para a casa de banho. Enquanto relaxa na água, Selma pergunta a Sofia o que achou do desempenho de Warren mais cedo naquele dia. Sofia fica um pouco sem palavras, porque os viu e isso fez perceber que Warren é tão forte que mal consegue compreender o que ela fez. Ainda assim, diz que não foi tão difícil acompanhar seus movimentos. Selma se surpreende ao ouvir isso e se senta imediatamente para perguntar o que Sofia conseguiu enxergar durante a luta. Sofia explica que, embora o poder ali dos movimentos do Warren fossem completamente incomparáveis, todo o resto que ele fez era basicamente o fundamental. Ele simplesmente aplicou as técnicas que ele tinha aprendido sobre defesa ativa, uso de magia e encantamentos. Mesmo assim, era impressionante que ele tenha conseguido desempenhar todos os papéis sozinho. Selma ficou admirada com o quanto Sofia conseguia compreender daquela exibição incrível e passa a se sentir meio inferior, né? Sabendo que nunca vai conseguir alcançar o nível de poder do Warren. Porém, Sofia afirma que ainda respeita Selma acima de tudo e que isso jamais mudaria. Ela pede que Selma não se esforce demais. E falando em se esforçar demais, na manhã seguinte Warren sofre os efeitos colaterais de ter cedido seu poder ali contra o dragão. Ele já esperava por isso e até começou a considerar com sorte, porque considerando a quantidade de magia que ele usou, saiu praticamente ileso, sentiu apenas algumas dores pelo corpo. Ele se levanta para olhar pela janela, né? Para sua surpresa, vê Selma a caminho da casa ali e alguns minutos depois os dois se encontram em um café. Selma pede desculpas por incomodá-lo daquela forma, mas queria muito verificar se ele estava bem. Warren diz que não tem motivo para preocupação, porque estava perfeitamente bem. Ainda assim, aprecia o fato de que ela está vindo até ali só para vê-lo. Selma se levanta e agradece formalmente a Warren, porque foi graças a ele que conseguiram construir uma expedição sem nenhuma baixa. E ela é eternamente grata pelo que ele fez. Ela então pergunta se Warren estaria disposto a visitar o clã dela, já que o líder quer conhecê-lo. Como não estava particularmente ocupado naquele dia, Warren concorda e, ao chegar ao clã, o líder vai direto ao ponto e pergunta se Warren quer se juntar ao clã Coelho Prateado. Ele explica que Warren poderia entrar como atacante na linha de frente da Unidade 1, o grupo mais poderoso de aventureiros do clã, e seria promovido imediatamente a tenente caso aceitasse. Warren ficou chocado ao ouvir isso, porque é algo inédito, alguém tão jovem se tornando um tenente. No entanto, o líder ele começa a insistir que ele possui experiência e habilidade mais do que suficiente para ocupar esse cargo.
Warren se sente lisonjeado com a proposta, e praticamente qualquer outra pessoa teria aceitado na hora, mas ele não quer dar uma resposta imediata, então ele pede um tempo para pensar. O líder do clã entende e diz que ele pode levar o tempo que ele precisar, só que quando ele saiu, Warren é informado de que o líder da Guilda dos Aventureiros também deseja vê-lo, então ele decide ir até lá em seguida. No caminho, Warren pensa na oferta dos Coelhos de Prata, que é realmente uma boa proposta para ele, mas ele não consegue evitar a preocupação de que as coisas possam acabar do mesmo jeito. E terminariam com seu antigo time, e essa é a última coisa que ele gostaria que acontecesse. Ele nem sequer pensa naqueles idiotas, depois de tudo que eles fizeram passar. Mas, infelizmente, quando ele chega para a reunião, como mestre da guilda, ele descobre que seus antigos companheiros de equipe também estavam presentes. A reunião recomeça. O mestre da guilda menciona que todos os relatórios dizem que Oren matou um dragão negro, então ele pergunta se isso é verdade. E Oren confirma. Só que, um segundo depois, Derek e Ellie zombam e dizem que Oren deveria agradecê-los, porque ele só teve sorte de acertar o golpe final depois que eles enfraqueceram o dragão. E, sinceramente, é impressionante como esse nível de ilusão se compara aos de alguém completamente fora da realidade. Oren, com razão, manda Derek calar a boca, dizendo que ele é estúpido demais para formar uma opinião válida. Derek quase perde o controle, mas o mestre da guilda manda ele se sentar antes que acabasse suspenso. Em seguida, Oren se dirige a Oliver e pergunta por que, em sã consciência, ele achou que era uma boa ideia levar uma nova encantadora para o 92º andar da masmorra, logo no primeiro dia dela. Ele perguntou se Oliver realmente achou que seria fácil só porque já tinha estado naquele andar antes, e Oren acertou em cheio, mas Oliver é orgulhoso demais para admitir isso. Oren começou a repreender ele pela sua decisão estúpida, lembrando que tinha avisado especificamente para que ele não fosse até lá, porque ainda não era forte o suficiente para lidar com aquilo. Oliver relembra disso, mas pensou que, se eles conseguissem uma encantadora com uma magia ainda mais eficaz do que o Oren, seria fácil avançar pelos andares mais profundos. Nesse ponto, o Oren nem estava tão bravo por ter sido expulso do grupo, mas estava irritado com o fato do Oliver não compreender o quão importante é o trabalho de uma encantadora. Oliver rebate, gritando que ele entende perfeitamente o valor de uma encantadora. Por isso mesmo ele contratou outra, mas, pela forma como fala, fica claro que Oren, ele não entende absolutamente nada do que os encantadores realmente fazem. Oren então começa a listar algumas resistências mágicas individuais, a duração, o fortalecimento de cada membro da equipe. Ele explica que uma encantadora precisa acompanhar todos esses números enquanto dá ordens ao grupo e observa os movimentos do oponente. E ele acaba perguntando se o Oliver acha que conseguiria fazer tudo isso se ele tentasse. Enquanto isso, de volta ao clã dos Coelhos de Prata, Logan, Sofia e Caroline estão lá, caminham pelos corredores conversando sobre o que Oren pode fazer no futuro. Eles não tiveram muitas notícias desde ontem, mas acham que seria incrível se ele se juntasse ao clã, já que ele poderia passar mais tempo junto com todos, Então eles decidem ir convidá-lo pessoalmente. No jardim, Selma estava sentada sozinha, também pensando em Oren. Ela adoraria que ele entrasse para o clã, mas duvida que Oren queira ser companheiro de alguém como ela. Afinal, com a diferença de poder entre os dois, ela acredita que não poderia fazer nada para apoiá-lo. E que fazer a equipe junto com ela talvez só atrasasse ele. Alguns momentos depois, as crianças correm até Selma e perguntam se ela sabe aonde o Oren mora. Ela pergunta por que eles querem saber o endereço dele, eles explicam que pretendem convidá-lo para entrar no clã, e a Selma não acha que seja uma boa ideia. Ela também quer que o Oren entre, mas diz que eles estariam atrasando o Oren se convencessem ele a fazer isso. Só que as crianças já estavam plenamente cientes disso, sabendo que era uma escolha egoísta tentar segurar ele. Mas há tanto que eles poderiam aprender junto com o cara, então eles querem crescer, se transformar em forte. Pessoas boas o suficiente para ficarem do lado do Oren como iguais. E ao ouvir isso, Selma percebe que também tem muito que pode aprender com o Oren. E mesmo que agora não seja páreo para ele, sempre pode trabalhar para se tornar mais forte, diminuir a diferença entre os dois, por isso ela concorda em deixar que as crianças tentem convencê-lo. Mas não vai revelar o seu endereço sem motivo. Em vez disso, ela informa que Oren teve uma reunião recente na guilda e que se eles correrem, talvez consiga encontrá-lo até lá, antes que ele vá embora. Enquanto isso, o Oren acaba de sair da guilda, como já deu o seu tempinho, seu antigo grupo sofreu uma penalidade, pelos problemas que eles causaram, e ele se prepara para voltar para casa. Mas de repente vê as crianças correndo na sua direção ali, e por algum motivo ele tem uma sensação de que eles vão conversar com elas e isso vai ser alguma coisa problemática. Então entra rapidamente num beco e começa a correr. Infelizmente os ferimentos do dia anterior dificultam que ele fuja, então Oren cria algumas plataformas de mana e salta para um dos telhados para escapar. Ele observa as crianças passarem lá de cima e suspira aliviado quando elas vão embora, mas ainda precisa se esconder. Assim, acaba entrando na loja de Graham. O velho fica furioso vendo Oren se escondendo de um grupo de crianças perguntando o que está acontecendo, e o Oren explica que ele teme que elas peçam para ele se juntar aos Coelhos de Prata, que ele já decidiu recusar essa oferta, ele não quer magoá-las e dizer não.
O velho percebe que Warren ele deve se importar muito com aquelas crianças para que ele tente poupar elas da decepção, mas elas claramente admiram ele bastante. Então o homem diz que ele não precisa necessariamente viver sozinho por causa do que aconteceu no passado. Essas palavras dão muito a Warren a oportunidade de pensar. Mais tarde naquela noite, Warren vai até o topo da colina para poder refletir. Para sua surpresa, Sofia aparece pouco depois. Ela também ficou surpresa vendo ele ali, porque estava só passando. E já que ele tá ali, ela aproveita para agradecer ele adequadamente por tê-los salvo e tal, daquela briga toda do dragão, e em seguida pede que ele se junte aos coelhos de prata. Mas antes de responder, Warren pergunta o que Sofia acha do clã. Ela diz que os coelhos de prata ensinam muito bem e deram várias memórias felizes, mas acima de tudo afirma que aquele é um lugar da qual ela pertence. Essa declaração toca profundamente Warren, e finalmente ele toma sua decisão. Na manhã seguinte, Warren se reúne com o líder do clã e informa que gostaria de aceitar a oferta para se juntar aos coelhos de prata. O líder ficou muito feliz ouvindo isso, e Selma trouxe o uniforme para oficializar a sua entrada. Assim que os outros descobriram que Warren agora é oficialmente um membro, todos correram para dar as boas-vindas calorosas para ele. E Warren responde que ele está muito ansioso para trabalhar junto com todos. Assim a gente finaliza mais um episódiozão aqui do canal, e se você tá curtindo, que eu sei que tu tá curtindo esse anime, capricha nesse like aí, cara, dá essa moral pra gente. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho também pra gente acompanhar mais histórias como essa por aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu!